Fala galera, CCC, curte, comente, compartilha. Pessoal, estamos aqui com Ivanildo Florencio, não bonito, claro. Pessoal, teve uma mudança no podcast, era Papo de Periferia, hoje está se tornando de rocha mesmo, vai estar escrito diferente. Então é isso, Ramon vai falar mais um pouco sobre Ivanildo e vai apresentar pra gente. isso é bacana, essa parada de mudar, eu ia até dizer sobre isso, cara, que teve empecilhos, mas acontece, vamos pra frente, né? Uhum. Vamos bater na parada e desviar, vamos pra frente. Ivanildo Florencio, meu líder de célula, meu atual pastor agora, né, consagrado pastor recentemente, bacana. Líder, pastor, pai, o que eu posso acrescentar? Teólogo, que mais? Nem tanto. Ah, que isso, que Modelo. olha só. Modelo nem tanto. Aí tá sendo generoso, vai. Pode falar um pouquinho aí pra galera aí de você. Se eu falar alguma coisa errada. Não, tá tudo certo mesmo, Ivanildo Florencio mesmo. Até a parte do bonito. Nem tanto. Sim. Bonito, a gente são mais semelhantes do Criador, né? Exato. Então, É por isso que a gente se acha lindo, né? é verdade. É isso mesmo, recém-consagrado a pastor, pela graça de Deus. Amém. Líder de jovens. Meu líder. Líder de célula. E tamo aí, trabalhando o reino e pai de família. O que também é um trabalho por ele, né? Aí que é um trabalho 24 horas. Você é um pouco do roteiro aqui. Ivanildo, eu gostaria de saber, assim, como é que foi esse contato? O primeiro contato, que a gente não botou aqui, a gente tem um roteirinho, tá hoje, a gente tá evoluindo, viu pessoal? A gente tem roteiro A gente tem agora. um roteiro pra não dar 5 horas, porque a gente aprendeu, ó. Já Vamos corta isso aí pra gente adiantar. Vamos. Ivanildo, o antigo Ivanildo, quem era? Porque aquele Ivanildo que deixou de existir, eu sei que a gente esqueceu, deixar pra trás. O antigo Ivanildo era. A gente chama assim de gente boa. Não era muito de ir pras festas, não curtia isso. Nunca usei drogas também. É aquele cara que sempre ia pra igreja, mas porque a mãe dizia, menino, se arruma, vai pra igreja. Entendi, era tipo uma coisa. Pronto, eu já fui assim também. Monetânea, não ia sem Não por decisão própria, né? Não por decisão própria. Nem era sem gostar e também Isso. era o que tinha naquele momento e ia. Acho que era tipo isso, né? Nunca foi. Foi assim, meu contato também com a igreja. Nunca foi dar trabalho demais aos pais. A gente sempre dá um pouco, né? Alguns dão demais. Eu ia dizer, às vezes Alguns eu dão dei demais. um pouquinho demais também. Alguns dão demais. Mas o antigo Ivanildo é a gente boa, tranquilo demais. Nunca bebeu, nunca se envolveu. Então eu já cheguei a beber já cheguei a beber algumas cervejinhas. Alguns. Poucas. Poucas. Como é que Mas foi? fumar nunca foi. Nunca fumei, não. Beber já bebi muito pouco, mas pouquíssimo mesmo. É interessante porque. Mas isso já foi. Já depois de cristão, na verdade. Antes de cristão, é como a Bíblia diz que é quando você tá na igreja, mas quando você sai, parece que você se estoura, ou vem sete, a Bíblia diz que vem 7 demônios e entra em você, quando você tá na igreja e sai. A Bíblia vai dizer isso. Imagine eu que saí bem umas 10 vezes. Vamos trabalhar pra você voltar. Eu nunca fui de beber de verdade. Eu só vim beber de verdade quando me desviei. Depois de conhecer toda a verdade, aí sim, eu bebi de verdade. Mas antes, sempre era um golinho ou uma latinha, coisa pouca demais que ninguém se embebeda com a lata, eu acredito, né? Não sei. Mas você é tipo daquele crente que pega o pedal, então não pode beber nenhuma gota, que não sei o que e tal. Sim. Depende do que, né? A gente vai beber. Não. Em termos de bebida geral, né? Bebida geral. Cerveja, exemplo. Eu sou Cerveja. contra a bebida alcoólica. Totalmente contra. Totalmente contra. Tem gente que gosta. Eu não bebo porque eu não gosto, eu não aprecio o vinho. Apesar que vinho tem uma percentual de álcool, né? O vinho. Aham. Eu não bebo porque eu não gosto do sabor, de verdade. Não gosto. Mas eu conheço cristãos que bebem confraternizações, final de ano, por exemplo, né? Muito amigo secreto, esse Etc. negócio todo, ceia de Natal. Aí gosta de beber uma taçazinha. Eu não crucifico, beba. Se não passar dali, ótimo. Não entrar no seu Entendi. coração, né? O problema é se você quer tomar um pro coração, Exato. outra pro braço. Aí o problema. E aí toma pro Uma corpo vez eu todo. tava numa palestra, aí eu escutei assim nessa palestra, entrou nesse assunto, aí ele respondeu assim,
Pergunta a um cirurgião quantas cervejas é seguro para ele fazer uma cirurgia do seu filho ou de alguém. Sim. Pergunte quantas cervejas é para etc. Coisas assim desse tipo, para um motorista estar dirigindo. Sim, entendi. Isso é uma parada Entendeu? interessante, porque, tipo assim, Então, isso é bem legal, porque quantas cervejas é? Você teria coragem de o cara deixar um. Você é contra ou a favor? Por exemplo, se você fosse a favor, Sim. quantas cervejas você apoiaria para um médico fazer uma cirurgia em você? Boa. Essa foi boa. Entendeu? é uma verdade. parada interessante porque isso ajuda muitas vezes a gente entender as coisas, né? Por exemplo, eu por exemplo, falo por mim, né? Eu também não bebo. Eu sou, né, necessitado também. Mas, tipo, se fosse a favor, ajudaria a entender essa analogia, né? Se Isso. fosse fazer uma cirurgia do seu filho, quantas cervejas seria necessário pra fazer a cirurgia? Nenhuma. Ajuda a entender a profundidade das coisas, né? Exato. É interessante também. Imagina que eu pegue um Uber e ele diga assim, ei, hoje eu só tomei uma. É, Então quer dizer que até três tá valendo, mais uma, até três não pode, mais uma tá valendo. É bem é. interessante essa parte. essas paradas é bom assim, verdade. porque eu gosto, uma coisa que a gente sempre tem aqui, a gente tenta passar alguma pessoa que tá Vou assistindo. dizer, eu gosto do meu professor Danilo Medeiros, que diz que dá pra filosofar a conversa dessa. Porque até quantos é permitido? É. No seu padrão de moral, você permite até quantos? Quantas cervejas seria para um pastor dar um culto? Eu me lembro de uma vez Boa que noite, Boa noite. eu me lembro de uma vez que entra nesse mesmo assunto, né? Diga até quantas, vai, dá pra filosofar, né? Uma coisa ele dizia assim, ó. Eu gosto sempre de ouvir, quando perguntam alguém, você vai fazer o que no seu trabalho? Você, eu vou trabalhar, né? Sempre tem aquela pessoa que eu gosto de dizer que é a galera morna, né? Que trabalha, o que dá, faz o que pode e vai indo, empurrando com a barriga. Sim. Aí ele fala que, imagine que você sofreu um acidente muito grave, tá indo pra UTI fazer uma cirurgia, alguma coisa. Você agarra na roupa do médico e fala assim, vai dar tudo certo? Aí o médico fala, vou fazer o que eu puder, né? Tá entendendo? Então aí ele fala assim, cara, sempre você tem que buscar, em tudo que você for fazer, o seu melhor. Você pega na roupa do médico, vai dar certo, cara? Vou fazer o que tiver o meu possível. Chega no cara do incêndio lá, tendo um incêndio, o cara fala, eu tô indo embora. Mas por que? O cara pegando fogo, não, deu 6 horas, deu meu horário, entendeu? Então a gente tem que ter várias coisas na nossa vida, que busca já, puxando a galera do álcool, né? Um ponto de partida. A gente tem que ter a obrigação como ponto de partida, não como ponto de chegada. Não, porque é o seguinte, pô, depois que você toma a primeira, eu digo isso, né? Depois que você toma a primeira desce quadrada, o resto desce redonda. Eu sei que você já ouviu essa frase. Então, literalmente é isso. Depois que você toma a primeira, as outras você toma que nem sente. É por isso que tem que tomar cuidado. Eu já fiquei bêbado várias vezes e tipo, você não sente, pô. Quando você só vai sentir quando você já tá bêbado. Exato. Pô, eu tenho uma experiência muito louca, porque eu nunca fiquei bêbado. Só nessa vez na minha vida. Então você ficou bêbado. Exato, boa. Aí eu bebendo sentado. O maior perigo do mundo é beber sentado. Porque você não tem noção do que tá Olha acontecendo. o jovem ali concordando. Você não tem noção da sua cabeça. Você bebendo sentado. Eu tome vinho. Final de ano, e eu sentado na boa, comendo carne e vinho. Quando eu fui me levantar, aí que eu percebi que eu tava bêbado. Porque até sentado, falando lorota, você pensa que você tá normal. Você só tem a noção que eu tô bêbado quando você se levanta e... Vê o mundo virar. Você vê, você balançou, você... Opa, não tô legal mesmo, não. É um Então perigo. o Ivanildo nunca teve digamos assim, um contato tão com o mundo. Não, nunca foi profundo com o mundo, não. Nunca foi, graças a Deus. Assim, teve bons exemplos, assim, da minha mãe. Meu pai não, meu pai sempre foi dado demais ao mundo. Meu pai. A minha mãe não, minha mãe e meus avós, por parte de mãe, também não, eles eram cristãos. Eu me lembro eu cresci num ambiente que era mais ou menos assim, cristão porque meus avós eram e minha mãe era. Então eu cresci num ambiente que era assim, ou eu ficava dentro de casa, ouvindo minha mãe e minha avó falar sobre o livro do Apocalipse, lá vem a besta, isso para uma criança, né? A besta que se levanta, dando Leviatã, não sei o que, é meio aterrorizante. Ou eu ia pra fora ouvir meu avô falar de disco voador. Uma criança, eu ficar em casa, eu queria ver bicho voando. Você morava onde nesse tempo? Foi daqui sempre de Parnamirim, nasceu aqui? Não, eu nasci em Canguaretama. Sou de Canguaretama, mas com um ano fui pra São Paulo. São Paulo ou não, São Paulo Sul? Sul mesmo. Aí com 7 anos nós retornamos porque meus avós decidiram voltar
E minha mãe decidiu seguir, Regressar. vir também. Interessante que no tempo que seus avós foram pra lá, acho que você tem quantos anos, Vanildo? 35. 35, é mais ou menos a idade da minha mãe. Era o tempo que lá rolava muito dinheiro. Sempre rolou dinheiro, né? Assim. Sempre Era uma cidade que estava em constante crescimento. Porque era o grande alvo era o do alvo. nordestino e buscar uma melhora. é uma lá e conseguia. Muitos conseguiram. Rapaz, a gente vai falar sobre isso depois. Muitos conseguiram. Agora, o problema é o sofrimento que passa, a humilhação no começo, e quando não tem estudo, e era mais fácil naquele tempo, não era fácil o estudo. Era fácil você tivesse uma quinta série, você chegava lá e virava gerente de uma loja, tivesse o primeiro grau, você virava gerente de um banco. Eu tenho um tio que mal terminou o ensino médio, no tempo era gerente da Telemar, pô. Ah, Entendeu? Foi aprendendo as coisas na marra e virou É. gerente. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia você É tem que ter diferente, cursos é e diferente. cursos É, e cursos. Eu me lembro de uma parada que a galera sempre dizia, que antigamente a galera sofria por falta de informação, né? Não tinha tanta informação, não tinha tanto Aham. como estudar muito com muita facilidade. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia a gente sofre com excesso de informação. certa A informação. gente tem muita coisa, ou Exatamente. não faz nada, ou vem muita coisa ruim consumindo. Exatamente. Você vai levar um currículo, aí chamam os dois. Mas aí a vaga é para um vendedor. Mas aí você tem um adicional a mais. Aí eu falo um pouquinho de inglês. Aí você não fala. E quem é a vaga? Sua. É. Principalmente dependendo do setor, né? E às vezes você pode ser muito mais desenrolado. É. Mas porque tem que se adicionar um pouquinho a mais no currículo, lá constando. Aí ele fala um pouquinho inglês, olha, ele fala um pouquinho espanhol. Isso já é bom para um público, né, estrangeiro e tal. Mas vamos dizer que ele só fala, ele não é desenrolado. Você que é. Mas o currículo dele é mais robusto do que o seu. E essa questão aí você se Peço o like aprofundou. pra galera, peço o like pra galera. Pessoal, CCC, em nome de Jesus. Já sabe, né? É porque aqui é o jogo do YouTube, não seja bobo. Ou você dá like, se você não gostar, você dá o dislike e sem estresse. E que aproveita e comenta que não gostou, porque ele dá engajamento. Vamos falar de teologia. Voltando. Teologia. Aí daí você se aprofundou, foi se aprofundando no ramo e tal. Você consegue viver disso, da igreja 100%, tem trabalho, família, Mas como é antes de que chegar aí, como é que o interesse que tu deu assim pra, cara, eu vou estudar teologia, eu quero teologia. Cara, isso, Vá comendo, vá comendo. Pode comer, né? isso é antigo. Isso me fez lembrar de um presbítero que tem na igreja quando me converti. Deixa eu te cortar primeiro, que eu acho que é até interessante, que eu sempre falei, a gente gosta de passar alguma coisa. Se alguém sair daqui sabendo um pouquinho a mais, tá valendo já. Então, o que é teologia? Que deve ter um monte de nego aí que não tem nem ideia do que ele tá falando. Aquele gosta de adiantar. Boa. Então, antes de falar porque eu me interessei, né? Isso, Vamos falar o que perfeito, é obrigado. teologia. Teologia é o estudo da palavra. Teor, né? Deus, logia, estudo da palavra, estudo de Deus, né? Vamos dizer assim. E isso a gama é muito grande. É muito grande. É como alguém que inicia a faculdade de medicina e ele pode se especializar em alguma área. Ou ele vai para anestesia, outras coisas. É grande. Teologia do mesmo jeito. Teologia você estuda a Bíblia no geral. Tem a teologia, aí é dividida por camadas, vamos dizer assim. Teologia sistemática, o que cuida das doutrinas. Tudo que é de doutrina é teologia sistemática. Teologia histórica, vai falar da história da igreja. Pega um pouco de doutrina também, como é que evoluiu a igreja ao longo do tempo, é teologia histórica. Tem a teologia exegética, que vai falar, dar ferramentas para você fazer uma boa interpretação da Bíblia. É teologia exegética. Você consegue interpretar o texto de maneira correta, qual o sentido original do texto. E aí você vai passear pelo grego, vai passear pelo hebraico, vai passear por um pouco de gramática, claro, tem que ter gramática também um pouco. Aí tem a teologia filosófica não. Exatamente isso, vai passar um pouco sobre o sentido da filosofia, psicologia também. A gente pagou uma matéria agora recente, psicologia da religião. É estudar o que a religião influencia no comportamento da população local. Isso influencia muito porque você vai para um país que a religião é Islã, você vê a cultura deles. Você vai para um país
que é a grande massa é católica, como Portugal, o comportamento é totalmente diferente. Por causa da religião que muda a cultura, ela molda a cultura, a religião. A psicologia da religião vai estudar isso. A teologia é isso, é o estudo e a gama é muito grande. É grande demais. Na teologia estuda outros tipos de religião, tipo Umbanda. A gente chama de religiões comparadas, a disciplina. A gente estuda, não vou dizer todas, porque é muita religião. A gente estuda as principais. Sobre Eu sei que espiritismo, budista. Foi que tu falou? São muitas religiões, muitas. Foi você que falou uma vez que era 1000 e pouco, foi 100 e pouco E religião. pouca, eu vi eu vi um tempo Foi tu atrás. falou alguma coisa sobre isso? Falei, mas foi 1000 não, muito mais. Mas eu vi um Tem tempo muito atrás mais, que né? tinha, no mínimo, 6.000 religiões diante. Tem muito. 6 mil. Seis Tem muito. 6.000. Aí cada Então, um com desculpa aí, sua, pessoal, 6 mil. É em diante. cada um com sua peculiaridade. Por exemplo, você vai pra Índia, é um país que tem mais de 1000 deuses. A Índia. É Deus rato, é Deus cavalo, é Deus muita coisa. Deus inseto. Sim. Aí tem um rio que eles entendem que é um rio sagrado, o rio Gandhi. Que é bem complicado aquele rio. Que por sinal é podre. É. Eu não sei se nem posso estar falando assim. Pode ter Então, expressão. ele é sagrado, mas é Isso, é podre, considerado sagrado. poluído. É Podre, você poluído fala, porque eles jogam cadáveres lá, nesse rio. Dentre outras coisas, tipo, eu já vi. Tem a parte que ele joga os cadáveres, aí você faz também um sepultamento que eles colocam o cadáver num barco, aí pega fogo o cadáver e tipo, fica lá. E fica lá. A exato. galera lava a roupa lá, a galera Exato. toma banho lá, e é, Faz tem, suas necessidades na tem beira do muita rio, às vezes coisa. também. Pronto, quando ele falou do rato, eu já me lembrei logo. Eu vi uma reportagem uma vez, sem estresse com nada, mas tipo, Quando ele estiver falando, você vai comendo. é um templo lá que ele Ele fala fala muito. do deus rato, né? Fala mesmo. Ele sabe, né? É, É um templo da galera que adora o rato animal mesmo. Aí eles têm esse templo onde eles alimentam um templo só com rato. Eles alimentam os ratos. Aí, tipo, é bem. É tipo, é todo mundo lá que Cara, todo mundo. Todo mundo assim, deve ter algum outro que é meio diverso. são diversos deuses, mas você pode se simpatizar mais por Deus rato. O outro já é por Deus gafanhoto. E aí vai. E é uma coisa estranha, porque, tipo assim, eles adoram os ratos, fazem o tempo pra ele, né? Mas só tem rato lá. Aí quando, tipo assim, ele é completamente controlado pelos ratos. Ele só faz alimentar. E dentre outras coisas. Mas, ó, quando nasce um rato branco, aí eles acreditam que é um deus que reencarnou no rato mais. Aí tem uma parada Cara, interessante vou ver aqui. isso aí. é muito- Pesquisa, é muito interessante. Eles deixam uma tigela bem grande com leite. Aí os ratos vêm e bebem do leite, tem uns cocôzinhos, aí eles tomam um pouco desse leite também. Você não sabia bizarro, não. É Isso aí. bizarro. Tem vídeo e tudo, pô, tipo assim, cocô flutuando assim, a galera toma um pouquinho de leite, não sei se é pra abençoar, não sei o que é. Mas enfim, detalhes. É sagrada. Depois bota aí. Mas Sim. pegando o gancho sobre por que me interessei, né? A gente falou de Exato. teologia, é porque me interessei sobre por que estuda teologia. Me lembrei de um presbítero chamado Guilherme, na igreja que eu me converti. Eu me converti na igreja cristã pentecostal, Pastor Nascimento. Me converti lá. Aí tinha um presbítero que eu achava lindo a forma que ele pregava. Aí eu falava pra mim mesmo, em forma de oração, às vezes sim, às vezes não. Falava, nossa, eu quero ser como esse homem. Eu quero pegar a palavra, abrir e explicar dessa maneira. E aí o tempo foi passando, fui para outra congregação, saí, me desviei, voltei. Me desviei de novo, voltei. Foi quando você conheceu a cachaça. Tem uma parada até antes de tu continuar que eu vou interromper de novo, nem parar com isso, perdão. Mas você acha que quando você volta mais forte? Eu tenho essa impressão, cara. Quando você sai, que você volta mais forte como você tava antes. Ou não? Assim, você volta, na verdade, quebrado. Aí você ia falar isso agora. Porque você Aí não... você vai se tornando mais forte, porque você já viveu algumas coisas, né? Já apanhou, Já ia falar às aí. vezes, né? É, Engrossou. raro, eu acho que conheço. Eu, na verdade, ainda desconheço uma pessoa que foi pra igreja por livre e espontânea vontade. Eu. Entendeu? Por livre e espontânea vontade, eu vou chegar lá, você vai entender. Perdão. Você sempre vai pra igreja quando tá na pior, ou porque você sentiu alguma presença, foi no seu caso. Que você tava passando por uma fase complicada e daí você tem uma visão daquilo e você vai pra igreja. Ou você vai sempre quebrado. Sim. É porque se decepciona no relacionamento. Porque a gente só busca Deus nesse momento. É isso. É verdade, pô. Não,
ter que pegar esse gancho agora. Pode ir. Vou segurar um pouquinho sobre porque ele quis teologia. É interessante porque isso é do homem. É nós mesmo. A gente aqui não presta. A gente aqui não presta. Porque é tanto que eu digo para os jovens que não existe amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Eu também concordo. Porque se existisse amor à primeira vista, a gente era louco por Deus. Porque só faz coisa boa. Mas a gente não é louco assim por Deus. A gente não é apaixonado por Ele. A gente ouve falar que existe um Cristo. A gente ouve falar, assiste Sessão da Tarde. Oh, que bonito. Aquele Cristo que não é o verdadeiro, de olhos azuis, tão angelical. Que não é daquela figura, na verdade, não é aquela figura. Mas a gente cresce meio que nessa bolha. E a gente não ama. Não tem como amar à primeira vista. Porque se fosse amar à primeira vista alguém, a gente amaria logo Deus de cara. Mas a gente só corre para Deus numa necessidade. Uma necessidade. Sempre é por interesse. Às vezes o interesse tem até uma boa vontade, não é aquele interesse maléfico, vamos dizer assim. Né? Ah, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. Você restituir as forças. Mas às vezes é sempre movido por interesse. Às vezes é para que Deus restituya uma família que está toda quebrada. Às vezes você não consegue se achar no mundo, você está todo perdido. E às vezes em um culto você consegue achar o sentido da vida. Porque Deus revelou isso em um culto. Poxa, é isso que eu sempre procurei. Aí você se agarra. Se agarra a palavra. Se agarra. Com você foi assim também? Comigo, eu me converti para namorar uma menina. Olha só, tá vendo? Aqui é sua esposa hoje? E eu acho que a minha esposa, não sei se a minha esposa tá. Não é a minha esposa. Não sei se ela Vale tá não, assistindo tá aqui assistindo. hoje ela. Acho que ela vai dar um comentário aí. Gilmara, deixa o like, comenta, compartilha. Por favor, matar é pecado. Eu me converti, foi por interesse para namorar com uma jovem. Só que Deus é tão soberano, a gente tem que pegar o contexto geral. Deus é tão soberano porque ele sabia que eu ia de maneira muito fácil, eu acho. É como se ele olhasse pra mim, eu quero esse camarada aí pra fazer algo pra mim, mas ele vai vir muito fácil. Aí coloca essa menina no meu caminho. Deixa eu só dar um detalhe bem interessante disso aí. Eu vi um cara uma vez, Rodrigo Silva, Sim. que ele fala que, tipo assim, Deus, ele sabe o que ele faz, né? Se você ama, sei lá, filosofia, Deus vai se revelar pra você na filosofia. Se você ama, sei lá, o esporte, Deus vai conseguir se revelar através do esporte. Então, pode continuar. Exatamente. Deus é maravilhoso porque ele fala de diversas maneiras conosco. E aí foi namorar com essa jovem. Começou a namorar tudo. Aí o tempo foi passando, o namoro acabou. Todo mundo esperava que eu saísse da igreja. Mas aí eu continuei na igreja. Mesmo sem arder em chamas, mesmo, sabe aquele negócio que você faz com gosto de verdade? Não era assim. Tava caminhando porque virou uma rotina. E eu fui. Até que aí me desviei, saí mesmo. Mas aí sentia aí a irmã dela foi muito usada por Deus. A irmã dela, essa menina que eu me separei, foi muito usada. Eu ficava só em casa ouvindo um hino, querendo ser crente em casa. Ela chegou assim pra mim, quando tava no meu quarto ouvindo. Ela disse: Vanildo, não dá pra ser crente só ouvindo um hino. E isso, sabe aquele peteleco que o irmão mais velho dá no novo assim? Pá, ei, acorda, macho. Chavezinha. No momento certo, na hora certa. Ela chegou no momento certo e deu peteleca. Opa, preciso ir pra igreja de verdade. Porque não dá pra ser crente em casa só ouvindo um hino. E não tem pra só diante do trono que eu tava ouvindo. É verdade. Aí procurei a igreja. Aí voltei pra igreja. Porque quando eu volto, aí sim, minha mente já tá mais clara no sentido do que eu queria. Antes eu queria só namorar com a menina. Quando eu volto, não. Agora eu quero Deus. E ainda assim, não tinha me convertido de verdade. Eu queria Deus, mas não tive um encontro com Ele como eu tive nessa congregação onde eu estou agora. Porque eu só vim me converter de verdade agora. Agora que eu digo assim, há 10 anos atrás. Não, há 8 anos atrás. Mas eu entendi. Há 8 anos até o tempo que eu estou de Betel. Eu tenho 20 anos de crente, mais ou menos. Mas só me converti de verdade há 8 anos atrás. De verdade mesmo. Quando você sente que você foi agarrado, só 8 anos atrás. Ou seja, 12 anos indo para a igreja. Sendo moldado. 12 anos indo para a igreja, mas sem sentir que pertencia de verdade àquilo ali. Mas você acha que foi interessante essa sua saída? Foi bom para você sair? Eu não vou dizer que foi bom porque eu poderia ter me ido para caminhos. Só que Deus, ele aproveita tudo. Exato. Deus é fantástico porque ele aproveita tudo. Será que ele disse assim,
Esse aqui é o famoso Jó aqui. Vou tirar dele a igreja, quero ver como é que ele fica lá dentro do mundo. Eu saio, bebo um pouco, faço algumas coisas que não devo, e aí no momento certo Deus vai e me chama de novo. Só que esse chamar dele de novo não foi assim por doença, não foi porque eu tava totalmente bêbado, desgraçado. Tava de boa, mas eu senti a necessidade de voltar. Aí eu falei, poxa, tem que voltar para a igreja. Por quê? Porque eu cresci ouvindo a verdade. Esse é um referencial, esse é o que dá a diferença. Aquele texto que a Bíblia diz, ó, ensina o caminho que teu filho deve andar, que mais tarde ele não vai se desviar dele. O sentido do texto não é que ele não vai sair. O sentido do texto quer dizer, ele não vai esquecer o que você ensinou. Quando eu fui crescendo, eu não esqueci o que minha mãe falava para mim. É tanto que uma vez eu cheguei, a única vez que eu bebi, né, sobre esse porre de vinho. Quando cheguei em casa, eu entrei escondido, tanta vergonha, entrei escondido pelo beco, fui pra porta de trás e entrei no banho. Quando eu entrei no banho, comecei a vomitar. Mas minha mãe sacou, ficou na porta do banho me esperando. Quando eu saí, ela olhou assim pra mim, ei, eu não quero isso pra você. Ali eu morri de vergonha, nunca mais bebi na minha vida. Porque eu não queria que minha mãe visse em mim o que ela viu praticamente a vida toda com meu pai. Meu pai bebeu praticamente a vida toda, só veio se converter no final de sua vida. Isso foi um choque pra mim. Falei, não quero mesmo. Aí, pô, aí sim, esse choque que ela me deu, falei, realmente eu tenho que me ajeitar. Aí foi. Mas Deus tem diversas maneiras de Tá 8 anos na Betel Chance. É engraçado isso, comentando lá dentro do carro agora, pra gente buscar ele. Essa onda de church é algo marketing, a gente falou de marketing. Mas para pessoal jovem aí, a gente tenta buscar, né? Quem é crente, eu não sou tão crente assim. Acho que eu tô naqueles 8 anos antes. 12 anos antes, né? Ainda aprendi com os erros dele pra gente curtar esses seus 8 anos, pra ser uns 6 no máximo. Você voltar logo. Foi 12. Homem, pelo amor de Deus. Faz 8, ele passou 12, né? Então tô naqueles 12 ainda. Já fico convite que eu já chamei várias vezes pra ele participar da gente lá. Realmente. Tô lá nos 12 anos. Então, é interessante essa forma que o pessoal tá vindo e tá querendo se integrar na internet. Isso. Alguns críticos falam, o pessoal mais antigo não aceita tanto essa, digamos assim, essa revolução. Isso. Muita gente na internet não aceita. Muita gente. E critica, já vi muita gente critica. A gente falando de Deus aí na internet aí só pra ganhar ibope, pra ganhar mídia, não sei o quê. Tem muita gente que... Você vê isso com bons olhos ou com... Eu vejo que esse povo... Vou me apegar ao texto de Santa Ceia. Texto de Santa Ceia. A gente falou isso na última cela. Vocês pecam por não discernir o corpo de Cristo. No texto, como é que um irmão... A gente não pode ser irmão de sangue, mas a Bíblia vai dizer que nós somos irmãos. E todos pertencem a um único corpo. Tem o corpo local, da igreja local, e tem a igreja universal, que é todas as igrejas, que pertence tudo a um corpo só. Tudo pertence a Cristo. Por isso o nome universal? Eu não sei se vocês vieram daí, essa ideia dele. É que nem o contemporâneo, né? Mas vai ter uma ligação, né? Existe a igreja universal, que é a igreja geral de Deus, né? Essa igreja que é interdenominacional, que não interessa a placa. E a igreja local por organização, né? Organização. E esses irmãos que deveriam ser irmãos de verdade, eu já vi muita crítica. Eu inicio um pouco, aí quando eu vejo a presepada, eu paro. Eu não consigo assistir. Né? Porque, por exemplo, tem irmãs que vai para a internet falar mal de igrejas que pintam a sua igreja de preto. A igreja preta. E aí, o que tem? O que tem se é preto? A igreja que usa iluminação, usa fumaça. Esse negócio de preto, quando essa igreja começou a pintar as paredes de preto, quando pintou uma, era... viralizou. Aí daí a galera viu que viralizou, mas aí as pessoas, os pastores, principalmente os pastores jovens, foram espertos. Viralizou isso aqui, estão falando mal, mas que falem. Porque daí você chama também público, a gente falou do Lufra de Pedreiro, né? Isso. A gente comentou, Lufra de Pedreiro não ficou tão rico
onde ele está hoje pelas coisas boas que ele fez, mas sim pelas coisas ruins que aconteceu com ele. Se você olhar para esse ponto, ele ficou famoso porque aconteceu muita coisa ruim com ele. Entendeu? A questão do antigo empresário dele, etc. Enfim. Sim, sim. Sem contar que o Então, conteúdo original dele... a maioria hoje das igrejas é nesse padrão preto. A semente é preto. Eu não sei lá de vocês. A nossa igreja é. E é bonito. Não é toda a igreja, só a parte do altar é preta. Tem iluminação, a gente tem fumaça. Agora deixa eu dizer um negócio para vocês que estão nos assistindo e que vão ouvir ainda. Você não pode procurar os extremos. Por quê? Eu não posso colocar a igreja preta. Eu não posso colocar fumaça. Eu não posso colocar iluminação com o intuito de que isso vai atrair gente para a igreja. Com o intuito que isso é o suficiente, mas não é. A nossa igreja tem fundo preto, a nossa igreja lá tem fumaça, tem iluminação, só que tem uma coisa, lá tem Espírito Santo. Essa é a diferença. E esse é o principal. É o principal. Não interessa se o fundo é preto, se tem iluminação, se tem... Não interessa. O que não pode faltar é a presença de Deus no local. Tudo isso aqui é bom, porque a gente tá... marketing, né? A gente lidar com jovens. O principal alvo hoje. O principal alvo é jovens. É jovens. A gente, se a gente não usar, não fazer bom uso das coisas que estão ao redor. Quer ver uma coisa? Live em pandemia. As igrejas não podiam se reunir. Se houve alguma igreja quadradona que não fez live, ela perdeu muito membro. Porque não podia se reunir. E aí, como é que eu vou mandar mensagem para os irmãos? Para casa dele eu não posso. Reunir na igreja eu não posso. E aí? A igreja tem que se atualizar. A igreja tem que se atualizar. Não é como... Pega lá, pô, cadê? Não é como um certo irmão, pastor na verdade, disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada. A igreja. Porque a igreja, ela vai evoluindo conforme o mundo vai evoluindo. Na verdade, a igreja é uma resposta para todo o tempo que o mundo vai evoluindo. A igreja sempre dá uma resposta. A igreja, o mundo começa a evoluir de tal maneira. A igreja vai evoluir e dar uma resposta para o mundo. Não é assim. É assim que se faz. E às vezes usando coisa do próprio mundo. Mas mostrando da forma correta como deve ser usada. Porque se a gente for... A palavra se renova. Acho que tem um versículo que fala sobre isso, né? Alguma partezinha. Vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A própria palavra se renova a cada dia. Porque se a igreja não evolui, ela não consegue acompanhar. Porque eu ouvi isso e eu entendi que é verdade. Todo pregador, ele vai rir agora, eu sou péssimo em vender. Mas todo pregador é um vendedor. Porque ele está vendendo o evangelho. Vendendo não no sentido me compre, no sentido de anunciar. É um anúncio, é uma propaganda. Se aquilo não cai bem aos seus olhos, não cai bem aos seus ouvidos, como é que eu vou despertar o interesse em você? Então, o fundo preto, a iluminação, essa coisa toda, é um atrativo. Venham, mas é só para vir. Quando você vir, você sente algo que só o Espírito Santo pode gerar. Né? Só o Espírito Santo pode gerar. Então, se a igreja não consegue acompanhar isso, ela está em déficit com o que pode oferecer, na verdade. Isso aí é interessante eu usar a mesma frase que eu falei do São Tomás de Aquino. Que tem coisas, ele fala aqui, no não essencial, a gente pode divergir. Vai comendo. Pronto, o biscoito. O Ivanildo gosta desse biscoito. Aí você não gosta do sabor do Não, eu gosto também. Não, um exemplo pra galera entender. No não essencial, a gente pode divergir. Ou seja, o gosto do biscoito. Fulano gosta, fulano não gosta. A gente pode divergir nisso aí. No não essencial, a gente não pode divergir. Vou usar até um exemplo que vai dar certo. Aqui, o estupro. O que é que alguém acha sobre o estupro? Não tem o que a pessoa acha. É errado, e ponto. No não essencial, a gente não diverge. Não tem como divergir. Mas em tudo ele fala que a gente tem a caridade. Então, por exemplo, a gente pode divergir na cor da parede, mas a gente não pode divergir na presença de Deus na igreja. Exato, Só mudando aí um papinho, um pouquinho, cortando aqui os dois aqui, pessoal, o nome mudou de Rocha mesmo, mas é na periferia, talvez vocês vão escutar algumas vozes aqui do lado, é porque a gente tá realmente dentro da comunidade. Já é um código pra você,
se for fazer alguma coisa, sempre vai ter aquela galera que quer fazer quando tiver tudo perfeito. Nada vai estar perfeito, você vai fazer do mesmo jeito. Entendeu? Faça Então, o que você vai tiver na fazer mão. de todo jeito, então você se escutarem alguma coisa assim fora do contexto aí, não ligue não. E porque assim, aproveita lá, a gente vai ter umas novidades em breve, né? Vai exatamente. entrar, engajar aí umas coisas novas, conteúdo diferenciado. Então deixa o like, comenta e compartilha. CCC. Isso. Deixa eu eu. gosto desse negócio. Vou falar porque eu procurei em teologia, né? Pra encerrar essa parte. Eu desejei teologia. Na verdade, eu sempre quis teologia. Eu sempre quis ser um pregador. Eu achava lindo quem prega. Sempre quis ser pregador. Fui onde eu sou músico também. Eu achava lindo teclado, aprendi Esqueci de teclado. falar isso, ó. Aprendi a teclado, comecei a tocar. Aí fui tocando em igreja. Nunca toquei em banda sem ser de igreja. Nunca toquei em movimentos por fora. Já fui até convidado já. Pra tocar em marchinhas de carnaval e Natal. Mas aí eu não rolou não. Tinha até um cachezinho e tal, mas eu não é minha praia não. Aí, como eu tenho interesse, sempre tu vê esse interesse de pregar, pô, preciso me aperfeiçoar. A Bíblia vai dizer que aquele que ensina se esmere, ou seja, se aperfeiçoe no que você vai ensinar. É se aperfeiçoar. Então eu procurei a teologia. Quando eu desejei teologia, eu não podia fazer o que eu queria, porque eu terminei tarde meu segundo grau. Vim terminar com 30 anos. Terminei muito tarde meu segundo grau. Aí, poxa, tenho que terminar. Fui, lutei, fiz o INSEE, já passei. Aí, assim que eu passei, abri minha matrícula. Abri minha matrícula na ETAP, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus. Muito boa. Fiz a escola lá na ETAP. Tem ali na Palavra Viva também, né? Teologia, se não me engano. Tem Verbo da Vida também. O Verbo da Vida. Palavra Viva é ali na Rua do Cemitério. Aí é verbo da vida. Verbo da Vida. Ali é o verbo, né? Que tem Mas a escola chamada Rema. É isso, Escola Rema. Mas aí, eles falam da mesma forma, por ser fora da igreja. Ali é dentro da igreja, na verdade. Todo curso de teologia é dentro da igreja ou tem universidade, tipo FRN e tal? Porque eu acho que porque assim, como é dentro da igreja, eu acho que eles puxam muito para esse lado evangélico. Sim. É verdade. É dessa forma ou tô vendo de uma forma diferente? É verdade, porque, por exemplo, quando eu compartilhei com o meu pastor, o pastor quer fazer curso de teologia, eu já tenho compartilhado esse desejo com ele, aí ele diz, faça um curso de teologia que não se choque com a nossa doutrina, ou com que a gente acredita. Eu queria fazer o curso de teologia que pertence à igreja do R.R. Soares. Que eu esqueci a grade. Se chama a grade. Curso de teologia é a grade. Aí eu não fiz porque eles têm um jeito diferente de ver como a gente vê. E referente a dons do Espírito, referente a visão sobre prosperidade. Tem um jeito diferente da nossa congregação. Então eu não fiz. Aí fui fazer na Assembleia porque se casou muito perfeito do que a gente acredita, do que eles acreditam. Por quê? Porque você pode fazer curso de teologia na Universidade Federal. Mas qual o problema disso? Quando você pode estudar história da igreja, de boa. Você vai estudar doutrina, teologia sistemática, de boa. Mas quando chegar em filosofia, você pode pegar um professor que não é cristão. E ele vai puxar para a filosofia, lá para Karl Marx, uma filosofia que vai chocar com a sua fé. Porque o que ele quer passar é só filosofia. Não a filosofia do que a Bíblia diz o que é certo. Ele vai puxar a filosofia do mesmo jeito que qualquer pessoa estuda para ser filósofo. Né? Então, tem essa diferença. Então, o bom é que se procura um curso de teologia de acordo com o que você acredita. Por exemplo, eu creio nos dons do Espírito, em bater com o Espírito Santo. Tudo isso eu acredito. Então, vou procurar um curso de teologia que não se choque com o que eu acredito. Porque de repente eu posso procurar um curso de teologia numa batista tradicional. Pega um celular aí pra mim. E a batista tradicional não crê no batismo com o Espírito Santo. Vai chegar uma hora que a minha opinião vai se chocar com do meu professor no que é essencial. Não é nem na questão que a gente releva. Né? É em fé absolutas. Aí é o perigoso. Aí o bom é fazer um curso de teologia onde não vai se chocar com a sua fé. Daí eu quis fazer teologia, mas primeiro eu quis fazer teologia para aprender mesmo a manusear a palavra, ensinar para os jovens.
Depois eu quis fazer curso de teologia, aí é outra coisa também agora, para ser capelão. É sempre não. Numa roda de amigos assim, o pastor lá falando, Vanildo, tu gosta de fazer teologia, deveria fazer para capelão. Eu falei, o que é capelão? Aí fui estudar, pesquisar o que era capelão. Fui pro professor Google, o que é capelão? Aí um líder religioso de uma instituição, seja militar ou civil. Eu falei, poxa, eu quero isso, porque eu vou estudar o que eu gosto e vou exercer a função que eu gosto, né? Que é liderança religiosa. Então o último agradável. E ganhar para liderar, para fazer isso, né? Então eu quis, hoje eu estudo, estou concluindo agora a etapa, que é a escola teológica, porque ela não é reconhecida pelo MEC. Desculpa aí. Não, Meu filho tá no hospital, pessoal. Aí, tranquilo. Aí eu estou terminando a escola teológica, que não é reconhecida pelo MEC, mas é muito bom os professores da Assembleia de Deus. E aí eu termino esse próximo ano a FATIM, a que eu faço no módulo EAD, que é de Pernambuco. Aí essa é reconhecida pelo MEC, é superior. É quanto tempo? É 4 anos. Essa é reconhecida pelo Se MEC, é você superior. fez esse curso todinho e vai começar um tipo 1 do 0, é isso? Não, eu tô concluí um esse ano. Na verdade, não concluí ainda porque falta entregar meu TCC, que é o da Assembleia de Deus. Que não é reconhecido pelo MEC. Isso. E aí já tinha iniciado também, quando iniciei o da Assembleia, com um ano, iniciei o nível superior, como eu fiquei fazendo as duas ao mesmo tempo. Encontrei um cara, rapaz, tu é doido, porque fazer as duas ao mesmo tempo E trabalha, e trabalho. Aí é um pouco ralado, mas eu preciso correr quanto tempo. porque você perdeu um tempo atrás. É, e para prestar concurso para capelão é só até 40 anos. Para capelão do Exército. Ou da Marinha, da Aeronáutica, é só 40 anos. Eu tenho 35. Eu termino no próximo ano. 36 indo para 37. Só fica 3 anos sobrando para fazer o concurso e passar. Vai dar certo, vai dar certo. Né? Então eu corri quanto E tempo. como é que é esse capelão? Ele faz o quê? O capelão era o líder religioso. Vamos dizer que eu faça do Exército e passe. Aí sou o líder religioso do batalhão. Eu que faço as orações, faço a oração, de repente tem uma tropa que vai pro Haiti. Eu faço toda a oratória, a oração para ir pro Haiti, pro pessoal que vai. Tirando essas coisas de ofício, algo que ninguém quer fazer, cerimônia fúnebre, né? Para enterrar alguém, ninguém quer fazer isso, mas pode ser que aconteça. Não exercendo essas funções, aí cumpre papel administrativo dentro do batalhão. Aí, Entendeu? Interessante. Aí isso eu aprendi. Hoje eu sou técnico em capelão, mas não exerço a função. Mas você trabalha lá. Não, eu trabalho na Brisanet, sou técnico em capelão porque a faculdade tinha essa grade curricular lá e eu fiz e Brisanet, por favor, nos patrocine. Terceira vez, já tô contando, viu? Aqui nem o refrigerante tem o emblema, olha só. Mas eu queria fazer uma pergunta interessante, então. Que eu vi isso no podcast e eu copiei. Essa é a verdade, né? Tem algum versículo assim que você tem algum significado especial pra você? Com esse versículo tal, sempre teve comigo. que lhe agarra assim. Sim. Rapaz, tem muitos versículos bons na Bíblia. Mas um assim específico não tem? Ou tem vários assim que você agarra esse? Tem um que eu gosto. O que dá sentido à sua vida? Tipo, esse é o Ivanildo. Que faz lembrar você que Ou que te marcou? toda vida que a gente for ler, vai lembrar de O você. que me lá. marcou foi na Apocalipse, você já sabe. E né? Rapaz, um que me marque. Porque era o fim dos tempos. Tu... Eu tenho medo daquela batalha quando eu falo, né? Porque, mas enfim. Apocalipse é um livro muito lindo. É bonito demais. E pesado, né? É porque muda. É como você tem a ótica certa para ler. Você não pode ler o livro do Apocalipse como se fosse um filme de terror. O mundo tá acabando. É uma carta de amor falando que Cristo vai voltar. Só que aí tem os acontecimentos para ele voltar, né? Mas o resumão do Apocalipse é a noiva indo encontrar o noivo. É a igreja indo encontrar Cristo. É para isso que a igreja vive. Mas voltando pro versículo, eu acho que o versículo que me agarra de verdade é: o reino dos céus é tomado à força. Esse é um dos versículos que eu gosto. O reino dos céus é tomado à força. Existem 2 contextos para esse versículo. O primeiro é o contexto local, de que Jesus vai falar: o reino dos céus é tomado à força. E era força mesmo por violência, porque não era bem visto quem era seguidor de Cristo. Não era bem visto.
né? Era porque ser seguidor de Cristo significava que você não respeitava os rabinos da época. Porque você estava indo seguindo alguém que batia de frente com os rabinos da época, né? Com os mestres da época. Então você tem que tomar força, dizer, eu sou cristão. Por outro lado, o reino dos céus é tomado à força, é porque dificilmente você inicia uma caminhada cristã ardendo em paixão. Dificilmente. E aí isso pode passar para a cabeça de alguns que estão assistindo aí. Isso já passou pela minha. Poxa, eu estou fazendo as coisas, indo para a igreja à força. Isso não é legal, vou deixar de ir. Não vá. Vá. Porque geralmente se começa por força. E depois se termina por amor. Mas geralmente é por força. É por isso que esse versículo me agarra tanto. Porque geralmente você inicia indo para a igreja, você deixa de fazer coisa que você gosta para fazer o que você não gosta. Eu ia falar sobre isso. Isso é força. É força que você ia ter que força. falar justamente isso. Isso é força. Imagina, você gosta tanto daquilo, mas você se estribucha, finge os dentes e não faz. É força demais. Eu vi É um muita cara falando força. uma vez que esse é o problema do pecado, né? É porque o pecado aos nossos olhos humanos, ele é bom. É bom. Esse é o problema do pecado, é bacana, bacana. É muito atrativo. É, É muito atrativo, velho. Eu tava me perdendo, tô fazendo um bocado de coisa aqui ao mesmo tempo, mas. vamos tá dando passar a certo. teologia, vamos para o próximo assunto? Senão não arrepende. Por favor. Já deixa o like. Tu fez o que aqui, meu parceiro? Meu consagrado. Não, é um. Pra ele aí. Pra Gabriel. Ah, sim, Gabriel. Mandou mensagem? Foi. Pode falar. Não tem estresse não. Não, ele quer. Não, não pode falar o que quer aqui, tá doido? Eu falar aqui é isso. Vai, eu não quero nem ver mais não. Não, não é nada demais, não. É o Instagram e a senha, pô. Eu vou dizer que ó, o Instagram é. E a senha também, mas. Momento corte. Deixa eu só falar algo pra gente sair do assunto de teologia. Pode Pra ser. outro assunto, né? Vamos. Vou dar um conselho. Aí, Vanilo, você faz teologia, tudo tal. Aí, qual o conselho que você daria para quem quer iniciar a jornada de estudo? Isso aí que eu ia perguntar. Para quem quer iniciar a jornada de estudo. Tal, a Bíblia é confiável, não é? Qual a melhor Bíblia? Qual a Já melhor fiz essa pergunta pra ele. Pai. Qual a melhor Bíblia? Qual a Bíblia mais correta? Oi, tu falou. A Bíblia mais correta. Eu, particularmente, gosto da King James. Eu gosto da linguagem da King James. Os jovens tudo já sabem. Já. Eu gosto da NAA. Eu ia puxar pra King James, mas eu gostei da NAA. Eu passei, eu tenho duas aplicativo de Bíblia, né, no celular. Eu leio a King James e leio a versão NTLH. Que eu perguntei pra ele, que eu falei que tinha perguntado, né? E foi o conselho que realmente bate bacana, porque é o que? Você usa mais de uma versão. Isso. Eu aprendi isso com o meu professor da Assembleia de Deus, o professor Danilo, sobre a aula de exegese, eu acho. Alguma coisa sobre interpretação de texto. Ele disse um conselho muito prático, que você não precisa entender grego, nem hebraico, que são as línguas originais da Bíblia. Faça leitura comparativa. Tenha mais de uma versão de Bíblia. Eu tenho umas 3 ou 4 versões de Bíblia. 3 versões de Bíblia eu tenho. Fora a digital, né? Que aí é a infinidade. Aí tem tudo aí, a vai infinidade. até... Essa aqui é a Revista Corrigida Almeida. Aí já tem outra que é Revista Corrigida Atualizada. Essa. Aí tem outra que é outra versão. Mas se você... Vanildo, mas qual Bíblia eu compro? Compre Bíblia de estudo. E leia. Às vezes é só uma folha. A introdução do livro. Isso é surreal. Por quê? Porque você vai entender o sentido, o resumão do livro está na introdução. Por que aquele livro foi escrito? Qual o objetivo de que Paulo escreveu essa carta a Tessalonicense? Então a introdução vai dizer isso. Então você começa a enxergar, você começa a ler o livro com outra visão. Com a visão do escritor. Porque ele enviou essa carta a Timóteo. Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Você vai entender por que Paulo escreveu isso para Timóteo, que era um jovem pastor enviado por Paulo. Então, quando você faz teologia, você nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito. Nunca mais. É como... Não sei se tem alguém... Toca algum instrumento? Não. Não. Mas quem não toca instrumento, vamos dizer, vocês não tocam instrumento. É verdade. E vocês ouvem as músicas de vocês. Como vocês aprenderam algum instrumento, qualquer um, vocês nunca mais vão ouvir música do mesmo jeito. Nunca mais. É impossível. Porque você começa a perceber o baixo. Você começa a perceber a bateria. Ó, o teclado faz isso, ó, a guitarra faz isso. É do mesmo jeito com a Bíblia. Quando você consegue aprender as ferramentas de fazer uma interpretação de texto, contexto. Então, o que, resumindo essa parte da teologia,
Eu agora fiquei bem despertado por esse lado. Não tinha muito desperto por isso. Nunca tinha visto Vamos se juntar. dessa forma, porque eu tenho muito contato hoje dos meninos lá do Rema, né? Tenho contato com o pessoal de lá. É interessante realmente ter o estudo. Acho que não só quem quer ser pastor ou quem quer ser, digamos assim, um líder religioso. Sim. Essa frase é correta? Isso, Não é só quem quer fazer isso aí. Eu acho que quem precisa realmente são todos. Todos. Os irmãos precisam fazer o curso para aprender e tal, porque eu creio que eu acho que a gente tenta passar, né? Você contado na palavra, você tenta passar um pouco que você aprendeu, mas é como você explicou ali naquele momento, quando você falou do médico. Você estuda para ser médico e você aprende, se especializa no coração. Isso, exato. Médico do olho. Então, vai ter outras pessoas lá que vai dizer, ó, o coração funciona dessa parte, os rétricos, os ventrílicos, etc. Aí outro já vai falar do cérebro, né, da cabeça, exato, assim e tal. Então cada um vai ter a especialização, vai falar com mais propriedade daquele assunto. Então é interessante, no caso, fazer o curso. Então, pessoal, nem que seja o básico. Não tô fazendo propaganda, nem tô ganhando, então vai lá no Rema lá. Tem no Rema, aonde mais? Tem na Assembleia de Deus, tem por sede. E na Assembleia de Deus tem por sede lá no centro, né? Isso. O pessoal que é aqui de Parnamirim. Que se chama ETAP. Na ETAP, já, exatamente. Nem que seja o básico, porque você nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito. Exato. Nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito. Você não comete erros que a gente ouve pregadores pregando porque não estudou. E aí a gente, por ouvir, a gente começa a reproduzir aquele erro, né? E vai passando, olha, e a gente começa a reproduzir e começa a falar aquele erro que a gente não sabe que é errado. Uma polêmicazinha agora que eu gosto de ter umas polêmicas, umas perguntas um pouco meio pesadas, um pouco pesado. Pra gente sair desse clima, sim, certo? E vamos puxar um clima mais periférico. Agora, apesar de ser de rocha mesmo, ainda tô me acostumando. Deixa o like e compartilha. Esse é o momento. Sobre a maconha. É pesado, não? É pesado. A Eva é brava. A Eva é brava, é brava mesmo, né? A gente que é de periferia, como vocês sabem, eu fui lhe buscar hoje na sua casa, então eu conheço um pouco a região ali. Sim. Não quero dizer, mas ele mora no canto que o apelido já diz tudo, as Três Bocas, né? Não sei porquê, que eu não vou dizer. As Três Bocas lá. Porque ficou famoso porque era tipo uma do lado da outra. Detalhe. Não, é detalhe, mas pra gente entender onde a gente mora. Não, esse era tudo, né? Mas enfim. A gente sabe que quem mora na periferia, o acesso, digamos assim, o acesso é mais fácil da droga. Muito bem mais fácil. Tu não pega, um exemplo, um filho de papai, né? Que tá lá dentro do condomínio. Dentro daquele condomínio lá, não tem. Tu for pro condomínio aqui, tem tráfico, tem tudo que tu quiser. Tem um ali que até um puteiro. No condomínio tem que se deslocar, né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Então fica mais difícil o acesso, querendo ou não. E essa questão aí da galera pedir a liberação da maconha, onde diz, mas é planta medicinal. Se Deus criou o céu e a terra e tudo que há nela. Mas é interessante. Se existe é porque Deus criou. Exato. Aí o que é que você acha sobre isso, sobre a Eva do mal, é que chama? Enfim, antes do meu líder responder, eu queria responder primeiro. Que é interessante, ó. Vamos entrevistar a Ramon agora. Eu vi um podcast que eu me identifiquei muito. O cara falou assim. E Ratos ficou com os ouvidos, desse tamanho sem Ratos. Eu vi um podcast uma vez que o cara tava falando, né? Aí o cara falou assim: não, peraí só um segundo. Tu dá palestra? Aí ele disse: não, eu dou palestra. É porque o podcast virou a paz, começou a falar, mas eu vou falar. Que é interessante, duas coisas que eu sempre falo. A gente tem umas visão bacana sobre o que a gente tá fazendo aqui. Por exemplo, se alguém. Ele vai dar uma tapa na minha cara, ainda hoje. Perdão, não, eu vou tentar não fazer isso. Vai bem assim, volta. Se alguém sair dali que viu o podcast e dizer assim, cara, entendi o que é teologia. Pra mim tá valendo o que a gente fez. Exato. Lógico que é pouco, né? O que eu falei foi pouco. Mas o que eu quero dizer, se alguém entender alguma coisa, algum sentido ali já tá valendo pra gente.
Lembrando, Então- pessoal, que aqui a gente não tá fazendo nem psicologia, nem apologia. Aqui é só apenas um papo. Não se sinta ofendido. Verdade. E, enfim, cada um com sua visão. Eu vou até falar assim, ema. Cada um com seu problema. Exatamente. Então, para alguns, realmente, eu vejo de uma visão. Quando você falar, eu vou dar a minha visão. Eu vou dar minha primeira. É porque ele é assim, sabe? Eu sou amostrado. É. Esse é o problema. Ele é pra ter nascido negro, né? Olha só. Vamos Se continuar. tivesse aqui, ia dar um morro em mim. Aí, ó, eu me lembro que, como eu falei, se alguém aprender uma coisa, ela tá valendo. E aí vem a contrapartida dele. Se eu aprender alguma coisa, que tá valendo também pra mim. Porque, como eu falei, porque a gente tá sempre aprendendo. Sim. Se tu viu o primeiro episódio da gente fala que a gente começou isso aqui. Não, ele não viu. Quando você vir, você vai entender o que eu tô falando. Mas a gente começou aqui aprendendo um monte de coisa junto, eu e Kel. Só conversando. Essa oração teve um monte de coisa. Então, Se tu falar, ele não vai ver, não. eu tô tentando não mentir aqui já. Mas então, tem coisas que eu tô aqui como o cara que tá produzindo, mas ao mesmo tempo eu tô como o cara de lá. Se sair algum código aqui, eu percebi isso aqui, eu vou levar pra minha vida. Uma coisa que eu aprendi com o Juruna, por favor, não leva mal, você vai entender. É que uma vez Juruna falou umas paradas, né, eu falei só, eu vou me posicionar. No que eu acho, que nem falou, isso aqui é a sua posição, falar. E eu aprendi uma coisa muito interessante, Juruna falou assim, eu falei, eu vou me posicionar aqui como crente. Falei isso no episódio do Juruna. E como tal coisa. A gente conversando depois, ela até falou aqui, acho que falta no podcast. E quando a galera começa a se posicionar como crente, ele já não vê com bons olhos. Sim. Que ela já vê um olhar mais negativo. Aí eu aprendi. Ele falou só deixa eu aprender. Cara, é interessante. Porque realmente tem muito coisa que ela fala, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então eu gosto de me posicionar nesse lado. Então, como crente e também como Ramon, que você me conhece bem, eu me posiciono contra a maconha completamente. Todos os aspectos. Se tirar o crente também, ainda fica contra. Sim, entendi. Então, essa parada que eu aprendi com o Júnior é bacana. Tem coisas que a gente leva umas porradinhas assim, a gente já começa a atrofiar pra baixo. Eu já percebi. Então, eu vou colocar mais o crente. Eu posiciono como crente, só pra irritar. Mas, Juruna, você é parceirão, eu tô ligado que você não falou pro mal. Deixa o like aí. Agora é sua lugar. Eu vou pegar o gancho. Pode ir. Boa. Já que você inicia, eu vou. O que a gente pode falar? Como cristão, a gente sabe que a Bíblia condena qualquer tipo de vício. Né? Qualquer tipo de vício. Mas é qualquer tipo de vício mesmo. Por exemplo, o simples fato de eu ir tomar banho pode ser um pecado. Se eu for viciado em banho. E isso sem puxar pra erva brava. O simples fato de eu tomar banho, ser viciado em banho e amar tanto banho, o banho pode ser pecado. Seria o amar alguma coisa acima de Deus? Uma pergunta. Exatamente. Seria colocar o meu banho acima de Deus. O vício em si ele é destrutivo. A Bíblia já condena isso. Agora vamos deixar a Bíblia de lado. Vamos deixar a Bíblia de lado e vamos dizer do aspecto moral, conduta moral. Uma pessoa que tem um caráter moral libado, sem ser cristão, ele vai dizer, eu não aceito a maconha de forma alguma. Aí ele vai dizer os porquês. Ele vai dizer, por quê? Porque se for liberado, a criminalidade aumenta. Não, mas se for liberado, não vai ter esse mata-mata. Engana-se quem pensa isso. Também. Engana-se quem pensa isso. Porque vai haver comércio. Vai haver comércio. Se tem comércio, tem dívida. Tem dívida. Se tem dívida, tem lucros. E por trás de lucro sujo sempre tem coisa feia. E também vem aquela parada, né? Como a galera que me conhece, ela sabe. Mas tipo, isso aí é como se fosse o álcool. O álcool você começa com uma 51, aí você vai pro negócio. Aí você vai ver se tá numa festa bebendo todo tipo de álcool, você não sabe que você tá bebendo mais, mas você tá tomando outra coisa. Pode ser que seja mais fácil acesso, seja mais normalizada pela sociedade. Você começa com aquilo ali, mas você vai entrar em contato com um cara que vende outra coisa. Mas o cara vende legalmente, tá parado. Você vai entrar em contato com aquela que vende outras coisas que é ilegalmente. Então, Verdade. Eu já tenho uma visão diferente dos dois. fica em paz. Pode falar. Vamos lá. Eu acredito como a bebida, ela não é para todos. Sim. Um exemplo. Eu bebo, eu chego em casa, o máximo que eu faço é dormir, tomar um banho e dormir quando dormir. Fico de boa, não me ofenda, não ofendo ninguém que está ao meu redor, não denigre a minha imagem, nem de ninguém. Sim. Não, diga assim, eu não me embriago. Sim. Entendeu? Tem um controle, né? Tem um controle e ao mesmo tempo sabendo que ninguém tem um controle. Isso. Mas eu tomo alguns tipos de precaução. Exemplo.
quando eu bebo, eu não dirijo. Quem dirige é a Aline. Por isso que eu ensino ela a dirigir. Sim. Porque ela não dirige bem. Por isso que eu não tô bebendo, principalmente quando a gente sai. Por quê? Não dirige bem, ó. Não, mas ela pilotava a moto muito bem. Pilotava a brincando, moto tô muito bem. Então, quando eu era de moto, quando a gente ia sair, eu bebia e ela pilotava de boa. Então, eu tomava uma cerveja, Sim. ela já sabia. Ela já não bebia e ela ia me trazer na moto já. Então, eu acho que tem uma consciência. Do mesmo Tem, jeito, é um tem. cara que... Meu pensamento, tá? Meu jeito é um cara que usa maconha. Pra que você usa maconha? Por exemplo, tem um colega meu que ele era muito estressado. Começou a fumar maconha e ficou tranquilo. Tá suave. Entendeu? Não e assim, pra mim, é um exemplo de pessoa. Por quê? Presta atenção, esse cara acorda às 5h30 da manhã pra fumar maconha. É interessante isso. Por quê? Porque quem que vai acordar cedo? Adolescente, ainda mais, Sim. adolescente. Ele ia pra escola de manhã, tarde de manhã. Eu não vou citar o nome dele, mas. Pô, Vai brincadeira, que- é verdade. Não, é. Mas enfim, mas quando ele assistir, ele vai saber que é ele. Ele sabe o que é. Mas eu vou dizer pra você, ele nunca reprovou um ano na vida dele na escola. Uhum. E ele disse, eu fumo porque eu fico mais concentrado na aula. O professor pode cair o mundo lá e eu só faço Sim. ficar de boa, na minha calada e estudar. Ele nunca vi ele com nota baixa. Se ele tirasse uma nota 7, ele ficava frustrado. A média lá era 6. Ele tirava um 7, ele ficava frustrado. Que ele é tipo, ele tem um toque. Ele gosta da... Sei lá, como posso dizer... O pessoal obsessivo dá o melhor. Ele está sempre... Isso é bom. De certa forma é bom. Mas isso frustrava ele, por ele ficar estressado com isso. Uhum. Se ele tivesse uma nota 7 Sim. em alguma coisa. Então ele tem que ter uma nota acima de 8 para cima, 10. Então Entendi. para interessante. Nunca reprovou, enquanto eu, que não fumava, que tipo, era, digamos assim, um careta, entendeu? Uhum. As minhas notas eram só para passar e olha lá. E É, algumas tô matérias entendendo. eram muito ruins. Então, são pessoas que trazem um benefício. E tem outras que sabem usar, outras não. Uhum. Mas aí a gente chega também, bate no ponto. Daquele ponto que eu falei. Até quando é seguro? Exato. Entendeu? Eu A gosto pessoa, ele se forma em medicina lá, vai fumar um baseado e vai operar alguém quando é fé, ele viaja na maionese. Exato. Eu gosto de usar um exemplo bacana. Entendeu? Ou se ele, como ele diz, eu uso para me concentrar. Eu não sei se isso realmente concentra, né? Sim, sim. É. Você vai realmente Tô concentrar. entendendo. É uma coisa que a gente só sabe se a gente usar frequentemente, é uma coisa que eu não quero. Pra mim, eu não uso. Não discrimino quem usa. Até porque tenho vários colegas meus que Eu usam. também tenho muitos amigos que E são que gente usa, boa. Gente normal. Gente boa. O problema não é aquelas pessoas que controlam. O problema é aquelas pessoas que é igual a Uau. o álcool. Eu posso até vou ser mais extremista ainda. É igual pessoas que é o pastor. Igual pastor, pai. Tem pastor que moda antiga ali, no pé da letra ali. E assim, tem que ser assim. Entendeu? Uhum. Não é bom isso. Quando você é extremista demais naquele assunto, Sim. depende naquela coisa, acho que isso começa a lhe afetar. Até o momento onde não afeta ninguém, tá de boa. Mas você vê, pastor, que a mulher não pode usar uma saia. Outra, a mulher não pode mostrar o rosto. Sim, Né? tem. Enfim, não pode passar um desodorante. Tem umas que tem igreja, não tô falando mal de nenhuma, jamais. Mas eu tô só falando que não pode se depilar, ou não pode tirar a barba. E enfim. Mas tudo tem que ter um limite. Eu acho na vida, entendeu? Tudo tem que ter um limite. Então, se você usa, você sabe usar, pra mim tá tranquilo. Agora, a partir do momento que tu não sabe usar aquilo, aí para de usar que aquilo ali não é pra você. Eu penso dessa forma. Sim. Mas tem pessoas que não conseguem se controlar. Não, Essa é a verdade. É uma coisa que ele domina de uma forma que é vício.
É vício. Se torna um vício. É como diz, até um banho pode se transformar um vício. Eu tenho um vício. Roer unha. Todo mundo tem um vício. Vários. Todo mundo tem vários vícios. O meu é roer unha. É um vício que afeta alguém, não, mas é vício. Quantas vezes eu já tentei parar de roer unha? Entendeu? E não É vício, consegui. exatamente. Você tá entendendo? Tô Então entendendo. a gente tem que, tipo, às vezes é aquela coisa que a gente volta lá atrás, no início, cativar o jovem para a igreja. Porque se você chegar pro cara que ele usa maconha, se você souber, bota na cabeça dele, cara, você não precisa disso. Eu vou te dar uma droga melhor. Tu pega a palavra aí, dá uma surra nele, prende ele de alguma forma quando você prendeu. Há 8 anos atrás foi prendido por uma coisa que tinha Uhum. nesse sentido. Uma palavrinha que a mulher falou lá, te prendeu. Exato. Entendeu? Então eu acho isso, a modernização da igreja tem que trabalhar também nessa parte. Na verdade, sempre existiu um certo preconceito, né? Então, por exemplo, aí entrava alguém que é muito loucão, drogado, tatuado dentro da igreja, Ei, se orava de um jeito diferente. Orava de um jeito diferente, né? Tinha esse preconceito. Porque antes, eu digo até por antes, porque antes, no modo geral, quem se tatuava é quem passou do presídio. Antes. Quem se tatuava é quem geralmente fazia a coisa errada. Hoje não. Hoje tem gente de pastor que boas. faz a tatuagem. Tem pastor que faz tatuagem. Tem gente de boas que faz tatuagem. Esse gente do bem, vamos dizer assim. Gente do bem que às vezes não bebe nem fuma, mas acha maneiro, quer. E faz. Então eu não posso discriminar uma pessoa. Criminalizar, na verdade. Criminalizar uma pessoa por causa de uma tatuagem. Não posso fazer isso. Ou porque ela usa alguma coisa. A Bíblia vai orientar, Cristo vai dizer que não. Que a gente não, eu sou conhecedor da palavra e a palavra diz que não. Não, a Bíblia vai dizer que tem que amar. Quando Jesus começa seu ministério, ele começa a chamar os da sociedade, os que não eram bem vistos da sociedade. Jesus começa a chamar. Poxa, Jesus chama um publicano, um cobrador de imposto. O cobrador de imposto naquela época era muito mal visto. Muito mal visto. Porque você, com muita luta, colocava comida na boca da sua criança. Lá vinha eu, o cobrador de imposto, e cobrava mais do que Roma já pedia, para tirar o meu. Um cabra desse era muito odiado na sociedade. Muito. E Jesus chama, ei, Mateus, vem. Ei, Zaqueu, vem. E os dois vão. Quando eles vão, os dois, a sociedade não começa mais. Ai, agora eles são seguidores de Cristo. Não, nada disso. Ainda fica desconfiante, ainda fica preconceito. Até porque Cristo foi amado até um certo ponto. Exatamente. Eu digo isso. Até um certo ponto ele foi amado. Até um certo ponto ele foi amado. Ele não foi amado. Tinha pessoas que eram seguidor dele, que por momento, por exemplo, essa situação, eu disse, não vou seguir mais esse cara, não. Até onde vai ser o amor por Deus? Até onde era só pão e peixe, o povo estava amando Jesus. Pão e peixe, o povo com fome. Todo mundo queria pão e peixe. Quando Jesus sobe do monte e começa a dar um discurso, o povo começa a ir embora. O povo achou o discurso de Jesus muito duro. Aí Jesus olha para os discípulos e ei, vocês não querem ir também não? Podem ir. Aí soltou uma chave poderosa, né? Aí pode ir. Aí Pedro, não, Celso. Onde é que eu vou? Não, você tá doido. Só o Senhor tem palavras. Eu não tô aqui por causa de peixe, Pedro estava dizendo. Mas, de fato, alguns, até certo ponto, amou Jesus por causa do pão e peixe. Exatamente. Isso é bacana. Aquela questão também, teve a questão da mulher lá que foi apedrejada. Isso, esse é um fato interessante. É Magalena, era? Maria Magalena? Não era ela não, ela foi outra, foi pegando Pedro, né? Foi outra. É interessante ali, porque se você não lê o último versículo, você pensa que Jesus passou a mão na cabeça dela. Que ela vem, aqui, Jesus, a gente acha essa mulher pega em adultério. O que a lei de Moisés diz? Era dura. E realmente, as leis daquele tempo, pessoal... Muito dura. Você acha que a lei de hoje em dia é dura? Você devia conhecer a lei da Bíblia ali, do Velho Testamento. Porque errou... Era o nome levítico, os números? Vou matar? Errou, foi, peraí, vai morrer enforcado, vai morrer apredejado. Lei muito dura. E alguns não, grande maioria, feito pelo homem, não foi Deus que me mandou fazer. Essa da apredejamento é bem interessante. Foi Deus que...
Essa está no início de Levíticos. Eu não estou lembrado do texto. Não estou lembrado do texto. Porque de cara Deus deu 10 mandamentos. De cara. De cara deu 10 mandamentos. Moisés sobe e dá os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, Isso. não, isso e tal, e tal, e tal. Mas ele dá o mandamento, mas ele não dá a sentença. Não. Aí, Não dá uma sentença ali. aí tá onde eu quero chegar, entendeu? Ele Sim. chega lá, tem a lei. Bacana. Entendeu? Ele dá Dá o a lei. mandamento, Então, mas não dá a sentença. Quem foi que deu a sentença? tem um grupo. Os carrascos. Quem Tem foi o um carrasco que o grupo. rei, Tem um né? grupo de. Já brincou? Acho que foram os fariseus, que eram homens muito dados à lei, eles criam 614 leis. Acho que são 614. 600 alguma coisa, acho que é 14. Essas 614 para ajudar a cumprir as 10. Sacanagem. Não é muito louco, né? Poxa, eu crio 600 e poucas leis para ajudar a cumprir 10. É por isso que quando Jesus vem e fala, não, vocês entenderam a guarda do sábado errado. Vocês entenderam errado. Foi que nem a gente tava falando na célula, né? Que a galera tem a sua casa. Aí você cria uma cerca para proteger a sua casa. É, Aí você vai e cria uma cerca para proteger a A cerca cerca da sua casa. Tem lógica. é, não tem lote. Aí Jesus faz, cadê? Jesus, essa mulher foi pegar adultério. O que a lei de Moisés diz? Deixa. Pronto. Aí Jesus se abaixa e fica quieto. Aí o povo começa a insistir. Aí Jesus vai e diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém era doido de atirar. Porque se alguém atirasse, ia estar blasfemando. Porque todos têm pecado. Ia estar blasfemando. Quem ia ser apedrejado ia ser um deles se atirasse primeiro. Então ninguém foi louco de atirar pedra. Eu vi uma vez um cara falando. E o que diz o último versículo? Último versículo, aí o povo sai, aí Jesus, cadê os teus acusadores, mulher? Aí, não estão aqui, filho, nem eu tampouco. Aí ele vai dizer, vá e não peques mais. Ou seja, ele não permitiu, ele dá uma lição de moral, né, dizendo assim, se coloca no seu lugar que você também tem pecado. Não acusem ela, não. Aí quando ele tá só com ela, aí ele diz, vai e não peques mais. É isso o evangelho. O evangelho não é aquele que esfrega o pecado na sua cara, não. Ele não é isso. O evangelho, ele condena o pecado, condena o pecado. Não admite pecado, não admite. Mas ele ama o pecador. Ou seja, o pecado se corrige. É abominável, diante de Deus é. Não existe pecado em pecadão, é pecado. É aquele ponto que eu cheguei a falar agora. A questão do uso da maconha. Então, não é você chegar pro cara e criminalizar ele e tal. É você ensinar ele de uma forma politicamente correta, porque Deus bateu naquela mulher, Deus apresentou ela. Não. Ele chegou para ele, para quem tava. Primeira moral que ele deu foi o quê? Pra quem tava em volta. Foi para todos. Pra quem Não, calma. A primeira lição foi para todos. Qual foi a lição? Ele ficou de cócoras, né? Tem Bíblia que fala de joelhos e outras. Ele ficou de cócoras calado. Ele deu a palavra dele por silêncio. Então todos ficou pensando. Se ele fosse direto ao ponto, ele ia perder. E tudo não acontece por acaso. Então, ele deu o silêncio dele. Ele sabia que ali era uma isca. Ele não é bobo. Isca de Satanás. Exatamente. Então, se ele jogasse a pedra, ele ia errar. Exato. Se ele não jogasse, ele ia errar também. Mas ele não foi meio termo ali. Ele ensinou a todos da forma que deveria ser ensinada assim. O primeiro ensinamento foi em silêncio. Porque todos queriam uma resposta dele e ninguém teve. Então todos esperou. Qual foi o tempo ali? Esperar o tempo de Deus. Naquele momento ali que ele estava de coca, eu não digo com propriedade, mas digo com meu ponto de vista, ele estava com um encontro com Deus ali. E agora, pai, o que é que eu faço? Como é que eu ajo? Sim. Ele esperou o tempo de Deus. E Deus deu a resposta a ele. Entendeu? É aquela coisa que a gente pode levar para nossa vida antes de fazer alguma coisa. Sim. Por mais simples que seja, ou que mais
difícil que seja, a gente pensar 1, 2, 3, 4 vezes no relacionamento, a gente que é casado, eu e você, ele não é, A academia diminuía? um pouco, mas às vezes é melhor a gente dar um silêncio para nossa esposa. Sim. Às vezes a esposa dá silêncio pra gente. Sim, Ed, olha, Gil. Às vezes ficar calada é a coisa mais certa. Sim. Isso não quer dizer Tem que uma você frase que eu gosto concorda, muito que até um porque você tolo não- parece inteligente. não é questão de você concordar ou discordar, mas esperar o tempo certo e você agir da forma correta. Exatamente. E quando ele falou, atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, é impossível. Você já nasce pecando. Você já nasce É. fruto do pecado. Exatamente. Porque a gente são todos descendentes de Adão e Eva. É. Todos nós já nascem no pecado. Já nasce no pecado. É interessante. Essa Essa passagem é interessante a questão, volto a dizer, a abordagem. Que Exatamente. o pessoal falava muito, chegava muito duro. Pô, a igreja não vou dizer que sempre foi vista, mas às vezes é mal compreendida por culpa dela. Hoje não, hoje diminuiu, mas antes a igreja era muito radical no termo de ser acolhedora. Então, é isso que a gente Muito. falou, que tem igreja ainda que dá assim, radical. Não tô falando não de nenhuma jamais. É. Que realmente tá certo? Tá. Tá errado? Tá. Vai depender de você. Da forma que você vê. Tem. E da forma que você vai agir. A Tá gente- errado. Tá errado. A Ramon é errado. Eu preciso errar com o Ramon? Não. Não. A gente falou isso na última aula agora, sábado eu tive aula da Fatim. A gente falou, passou falando toda, falando sobre essas 600 leis, tudo isso. Foi falado na última aula agora. Foi causa dessas- Interessante, as coisas não vai se é? ligando, né? Foi causa dessas leis tudinha para cumprir 10. Aí eu falei, professor, parece, assim, me perdoe se tem pastores aqui de denominação, mas eu olhando, me parece que os líderes religiosos colocam cargas nas pessoas onde Deus não coloca, Exato. né? Responsabilidade. Coloca fardos onde Deus não coloca. Pelo contrário, né? Deus, Ele tira a nossa parte. Jesus disse que, vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprende de mim que o meu jugo é suave e leve. É leve a carga dele. Ele não vai dar algo pesado. Se ele veio para tirar a nossa carga, ele não vai dar uma pesada. Ele vai dar uma carga pesada. Então, aí os líderes querem colocar uma carga onde Deus já tirou essa carga pesada. Uma pessoa me falou, a gente conversando, como a gente conversa, acho que esse papo aqui de rocha mesmo, entendeu? Deixa o likezão aí, se inscreve no canal de Rocha. A gente se identificou muito, porque a gente são dois da galera, né? Gosta de conversar muito, então a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E enfim, então a gente já até me perdeu o que eu ia falar. Mas o que eu quero falar, essa questão da liderança de jovens. Porque você prefere liderar jovens, ou porque os adultos já estão ultrapassados, você acha mais fácil, ou você. Rapaz, dentro de jovem é uma maravilha. Ou é porque você sente dificuldade Sim, com o jovem, tipo assim, é um negócio constrangedor pra você, tipo. É igual a Ramon. Ramon tem algum. Como pode dizer assim? Ramon é complicado, ligado? Ramon é doido. Ramon era tipo um cara sempre assim, meio fechado. Sim. Mas ele, num certo ponto da vida dele, ele viu que precisa se abrir e quebrar esse tabu, digamos assim, né? Sério, só fechado. Aí porque era fazer vídeo, essas coisas todas. Hoje a gente ia ter um podcast. Então vai ter mais coisa por aí, de Rocha. Eu não gostava tipo, de câmeras, essas coisas todas. Gostava. Aí daí, isso é você lidar com as dificuldades de Pegou jovem. ali, tipo, sei lá. A liderança de jovens, primeiro veio de maneira involuntária, eu não queria. Eu digo, porque eu já fui líder de jovens em outras duas denominações, eu já passei, sem ser nessa atual. Já fui líder de jovens. Mas nessa atual, quando a gente chegou, eu e minha esposa chegou na igreja, os líderes atuais estavam saíram da igreja. Entregaram a liderança
e estava nessa tensão de sair. E aí a gente viu os jovens muito abandonados. E eu sempre gostei de ser ativo, ser participativo. Nós vamos fazer uma camp. Eu comecei a conversar com um com o outro. Vamos fazer uma camp jovem, bora! E a gente foi sem intenção nenhuma de ser líderes, nenhuma mesmo. Vamos fazer uma camp, vamos. Mas fez uma camp, foi muito bom a camp. Daí os jovens já começaram a ver a gente como era diferente. Porque a gente organizou e a pessoa, poxa, eles são líder. Mas a gente não era líder coisa nenhuma. A gente só organizou porque queria fazer. E aí foi acontecendo. E de maneira oficial a gente ficou sendo líder de jovens. E a gente aprendeu muito como liderança de jovens. Muitos desafios. Eu já me meti já me meti em briga de jovem com a mãe. A gente se mete em briga no meio mesmo, assim, de a mãe da menina ter senha pra tudo e a mãe não saber de nada. Eu falei, não pode. Como é que você não tem a sua mãe como amiga? Tem. Eu falei, não tem. Porque se sua mãe é sua amiga, como é que ela não tem acesso ao seu celular, se ela é sua amiga? Não sei o que. Aí foi aquela que a gente chama de discipulado. A gente conversou. E aí, as duas outras são ótimas amigas, as duas outras. Então, tem muitos erros? Tem muitos erros. A gente, às vezes, aprende errando muito. Eu ouvi uma palavra quando a gente estava para entregar a liderança jovem, porque a gente não via as coisas acontecerem. A gente tem, perdão, a gente tem ali um fotógrafo, ele tá... Vídeos. A gente não via as coisas acontecer, a gente queria entregar a liderança de jovens. Aí eu vi uma palavra de Lucinho Barreto, né, pastor de jovens da Igreja Lagoinha, de Minas Gerais. Ele disse assim que liderança de jovens, no começo é muito difícil. Você só vai começar a colher os frutos só depois de 5 anos. Seja persistente. Tem 8 de igreja. De liderança de jovens tá em quantos anos lá? Será que a gente vai começar a dar fruto, meu liderança de jovem, eu comecei a liderar os jovens no primeiro ano de igreja. Vixe, então já tá fluindo. Já passei dos 5, já passei da aprovação, né? Aí a gente começou a liderar os jovens. Aí, vamos insistir mais. É difícil, jovem. É difícil porque jovem é muito inconstante. Muito inconstante. Inconstante no sentido de pensamento. Hoje eu quero essa xícara cheia. Amanhã eu só quero meia. E final de semana eu não quero nem ver ela. Jovem é assim. E aí você tem que acompanhar esse pique. Foi uma das lutas minha esposa, acompanhar esse pique de jovem. Porque você é um cara mais... Sua esposa é seu estilo assim, ou ela é mais, tipo... Ela é mais... Eu sou mais agitada. Quieto. Ela é mais agitada. Então pra você, no caso, a dificuldade maior foi mais pra você, no caso, né? A adaptação e ela etc. é mais agitada, ela é mais energética. Eu sou mais quieto. É tanto que, às vezes, as meninas e os meninos... Quem resolve as coisas lá de casa é a mulher. É a mulher. Ela que é aquela que vai. É tanto que ela é a grande contadora da casa. Ela que paga tudo. Eu recebo dinheiro, dou nas mãos dela e ela sai pagando. Eu vou só perguntar, isso aqui pagou? Aí pagou, isso aqui. Tem dinheiro para pagar, isso aqui tem. E ela vai à administradora. Quando a administração falha, a gente vai sempre conversa. Mas ela... Por quê? Porque eu não sou assim. Eu não sou. O pessoal pega essa atitude aí, esse gancho. Porque é homem, tem que mandar na casa, exato. tem que fazer isso, tem que tomar a frente. Não, e às vezes a mulher é muito melhor administradora da casa do que o homem. Então, se ela é cabeção, deixe ela administrar a casa e vai só ganhar dinheiro. Que é muito melhor, né? É o que eu faço, eu sou ruim para administrar. Para pagar isso, pagar aquilo, eu não lembro. Ou gasta demais do que eu sou esquecido. Aí é ela. Ela sabe, já tem ela sabe de tudo, de senha, de CPF, de tudo. Tô me separado, eu tô perdida. Ela sabe de tudo de senha, tudo. Ela sabe. E a gente foi nessa luta, liderando os jovens, aprendendo muito. Aí chegou um ponto que as coisas não estavam fluindo bem. Isso foi uma coisa que aconteceu ano passado e deu outro nível para nossa rede de jovens. A gente chama rede de casais, rede de jovens, rede de mulheres, é dividido. Ela sentiu no Espírito que, o Espírito Santo falando com ela, que a gente deveria lavar os pés de todos os jovens. Logo de início eu rejeitei, não porque eu não sou humilde, porque eu pensei, será que isso vai adiantar alguma coisa? Né? Eu, na minha falha humana, eu falei, vamos. A gente foi na casa de cada jovem.
com uma bacia e uma toalha, lavando os pés dele. Vocês A chegaram gente chegava assim, opa, pensava que era uma visita normal. Uma bacia e uma toalha dentro da sacola. Aí, Aí a gente bateu, opa, a gente pode entrar pra conversar um pouquinho? Pode. Aí começava a conversar. Aí a gente veio lavar os pés de vocês. Pra dizer que a gente ama vocês. A gente se abaixava, lavava os pés. Alguns chorou, outros pediram perdão. Pronto. caraca, Quando foi na outra semana, a célula encheu. Todos os jovens vieram pra célula, porque não estavam vindo mais pra igreja, nem pra célula. E a gente, poxa, a gente tá enxugando o gelo. A gente tá liderando, não tá fazendo nada, só tem efeito de nada. Aí o Espírito Santo deu essa direção a ela, a gente começou a fazer. que dessa turma ia ser perdido, né? É, Ia ser a mesma coisa de nem falar. Deus é bom, né? Deus é bom, deu a ela, né? Deu a ela, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aí surtiu esse efeito. Hoje a liderança de jovens está muito diferente, né? Hoje a gente conseguiu gerar uma paternidade que alguns jovens nos veem como pai. Os jovens têm... A minha esposa ligando. Ah, amor, Liam. Ela foi a grande cooperadora. Existe aquela frase que é PS rótulo, né? Porque por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas no meu caso tem mesmo. Se hoje eu sou pastor, hoje a gente é líder de jovens, é porque eu tenho uma grande mulher que segura as pontas. Se hoje eu estava concluindo a escola teológica e fazendo a faculdade, é porque ela segurava as pontas na casa, cuidava do menino para poder subir e estudar. Ela segura as pontas mesmo. Né? Então, concluindo sobre liderança de jovens, a gente lavou os pés e os jovens começaram a vir. Hoje a gente gerou uma paternidade tão grande que os jovens nos amam de verdade. Os jovens têm total acesso. Tem alguns jovens, se eles estiverem vendo agora, eles vão rir, que todo domingo eles batem o ponto lá em casa. Depois do culto. É aquela janta sagrada. Eles estão lá e a Mas gente estão janta. levando a janta ou só primeiro? A gente janta, alguns lá na hora pedem alguma coisa, compra. Se não tem dinheiro, a gente come o que tem em casa. Né? A gente gosta disso. Dessa comunhão. Alguns jovens pedem a benção à minha esposa, como se fosse a própria mãe dela. A gente vai no supermercado comprar e a gente lembra que um jovem não gosta de tomar café puro, gosta de café com leite. A gente vai comprar leite. Por quê? Porque a gente conseguiu criar esse ambiente de família. Como se fosse seu próprio filho. Exatamente. Mas até chegar onde a gente está hoje, nossa, Teve que lavar até os pés, né? A gente sofreu um Teve que se bocado. ajoelhar, se ajoelhou, literalmente, né? Lavam os pés, Lavou os literalmente. pés. E se ajoelhou. Tem que fazer igual o Cristo fez com os discípulos. A gente lavou os pés. Às vezes as pessoas confundem aquele ato, outras não interpretam da maneira certa, mas isso que você fez, acho que foi muito top. Eu vi. Muito top mesmo, porque assim, você fez algo que estava na Bíblia, você não precisou regredir aquele tempo, mas você teve que ter o conhecimento daquele tempo. E você fez com propósito em Deus, Exato. mas sem saber se eles iam para a Exatamente, a gente igreja só obedeceu. ou não. É isso. Deus é isso, né? Quem é evangélico é isso. Ele fala assim, ó. Pega a tua aqui, termina esse morro aqui, meu filho, vai. Exatamente. E tu não vai entender como é que vai. Tá, Não vai. vendo? Exatamente. Eu disse até pro irmão hoje, o irmão lá da Rema, a gente tá falando. É seu Carlos? Não, lá da frente lá, do Delícia da G. Seu carro. É seu carro? Carequinha da loja de embalagem. Não, pô, Ai, não sei do almoço. Sim, eu sei quem é. Eu disse aí, a gente tava falando de igreja, tá? A gente sempre entra nesse assunto, né? Quero voltar na parte do Espírito Santo. Aí eu pego e digo, eu disse assim, se tiver escrito aqui, que é pra me pular de frente do caminhão aqui agora, eu pulo. Porque crente tem que ser assim. É que nem a gente falou da baleia, né? Você tá Tá entendendo? bom, é. Você tá entendendo? Ele disse, mas não vai estar escrito aí. Eu disse, mas se tiver, tem que ser Não. feito. Se Deus mandar, você tem que fazer. Exatamente. Lógico que Isso Deus é- não vai mandar você fazer uma loucura dessa hoje, no tempo de hoje. Mas tem passagem na Bíblia, né? Quem acredita sabe que tá lá, escrito lá que acho que foi Moisés que deu seu filho pro abate, é isso? Foi quem? Abraão, que deu seu filho pro abate, diga aí. E você mesmo abater seu filho Exatamente. só para testar a sua fé, ele Exatamente. testou a fé. Essa passagem é bonita porque Deus promete a multidão a Abraão. O primeiro da multidão é o filho dele, Deus pede. Você vai ser pai da grande nação. Aí o primeiro da nação é o filho que nasceu,
que Abraão não tinha ganhado ninguém ainda para essa nação. O primeiro, Deus pera, agora eu quero o primeiro dessa multidão. Aí ele vai e leva. Eu já... E eu acredito, o texto também vai dizer isso, que leva escondido, porque mãe é mãe. Se a mãe tivesse visto, a mãe não ia deixar não. E outra coisa, pessoal. Mãe Quem é pra muito, ser- o afeto de mãe é diferente. Quem é do para pai. ser, quem é pra ser testado a fé, somos nós sendo testados a nossa fé. Não é a gente testar a fé de Deus. É, Tem exatamente. gente que confunde e fica às vezes dando É. esse conflito. Exatamente. Vamos para última, para encerrar por causa do tempo. Deixa eu só falar da parte do Espírito Santo que falou que tocou o coração do Gil. Só eu queria muito tocar nesse assunto que é bacana. Que é a galera ser sensível ao que o Espírito Santo fala, né? Eu me lembro de uma história que eu vi uma vez que ela era duas mulheres, estavam dirigindo, estavam indo pra uma cidade para outra, de uma cidade para outra. Aí no meio da estrada, a que estava dirigindo ouviu o Espírito Santo falar com ela. Ele falava que assim, ó, você vai descer do carro, tá vendo aquela conveniência? Você vai entrar lá e vai fazer bananeira na conveniência. Aí ela falava, ela conta, até ela contando, né, ela se emocionou. Assim. Ela não entendeu, mas ela fez que nem Ju, né? Eu vou fazer. Aí parou o carro, aí a outra desceu sem entender nada junto com ela. Aí ela entrou na conveniência, plantou bananeira, eu até te contei essa história já. Aí derrubou umas coisas assim, plantou mesmo, derrubou umas coisas na conveniência. Aí ela começou a apanhar, ainda sem entender, e continuando, já fez o que tinha que ser. Ela começou a organizar o que ela tinha derrubado. No que ela começou a organizar o que tinha derrubado, tinha duas mulheres, uma no balcão e uma cliente, provavelmente. A cliente tava chorando. Aí, elas organizando, aí a outra que tava, né? Ela disse, o que aconteceu com ela? Aí ela acabou de falar aqui, que ela não aguentava mais a vida dela, que podia entrar uma pessoa aqui agora plantar bananeira. Se isso acontecesse, ela ia se matar. Aí ela contando, ela disse, mesmo que acontecesse isso, ela ia se matar. Aí ela começou a chorar, quando a mulher entrou e fez. Aí ela se disse sensível ao Espírito Santo. Você sem entender o que é que vai ser lá no Você- final, Exatamente, você obedece. você tendo a consciência de que isso vai ser bom, isso vai dar certo, não sei porquê, não sei como, mas tá mandando. Você vai, exatamente. Isso é Espero que isso não aconteça comigo. Pô. bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito ali significa bem-aventurado aqueles que se inclinam no original. Bem-aventurado aqueles que se inclinam à voz do Espírito Santo. Não são duros, engessados. Se inclinam à voz do Espírito Santo. Isso é pobre em Você espírito. já foi desafiado assim, não sei se essa é a palavra certa. A fazer, a Desafio. obedecer algo assim? Recente agora. Eu rapei minha cabeça. O Espírito Santo incomodando, você vai rapar a cabeça. Sabe uma coisa interessante? Que até ele se pronunciou ali, ó. Recentemente, ele raspou a cabeça também. Foi. Olha, o Espírito Santo incomodando. Aí eu fui mandar essa mensagem pro meu pastor, que é meu discípulo, pastor. O senhor não vai. Há uns, Acho que eu tô ficando doido. algum tempo O cara agora. do pastor lá do Irmão disse, ó. O carinha lá do Irmão disse, ó. Todo crente é doido. Olha, deixa eu só colocar uma adendo mais interessante. É que É. assim, ó. Pra mim, pra Gabriel, em específico, que eu não falei raspar a cabeça. O cabelo é uma coisa diferente pra mim e pra ele. Uhum. Raspar a cabeça, na realidade minha, de Gabriel, que você fez, é algo fora do normal. É né? sério. Pra ele sei. aqui, é o quê? Cabelo. Não, eu falo pra mim, Gabriel, porque Gabriel raspou a cabeça. E ele também não via, né, Gabriel? Ele não via sentindo o que tava fazendo. Ele sentia que ele ia raspar a cabeça, ele não sabia porquê, e fez, não foi? Ele fez. Aí agora é doideira. Tu viu quando eu Aí, falei, o Espírito Santo incomodando, rapar a cabeça com sinal de humilhação e tal. Meu Deus, mas por que humilhação? Eu falei, pastor, eu tô com essa vontade. Só que eu não sei por que eu tenho que fazer isso. Eu não sei se é por mim, por meus pecados. Ficou até parecido comigo. Eu não sei. Será? Eu não sei se é por causa da igreja, eu não sei se é por causa dos jovens, eu não sei se é por causa da nação, eu não sei por que é. Aí o pastor disse, Ivanildo, tu não vai acreditar, eu tô com essa mesma vontade. Meu pastor disse. Foi pronto. Aí quando foi no outro dia, cheguei no meu cabeleireiro, aí ele já sabia, eu sempre corto de um jeito só. Aí quando ele ia começar, eu falei, não, passe a um. Aí ele olhou assim, é sério? Eu vou passar um e-mail só pra ver. Aí passou um e-mail, aí passou a uma aqui embaixo. Essa aqui é a uma? Pronto. Pode passar geral. Foi desde brincadeira? Pode passar geral. Aí, quando eu fiz isso, nesse período, eu fiz isso há quase um mês, eu acho. De lá pra cá, eu não sei se foi isso, só que não existe coincidência, né, com Deus. Fui consagrado a pastor e fui promovido na empresa. Porque antes eu era técnico 2, hoje sou 1, eu lidero a equipe dentro da empresa. Então você às vezes faz, equipamento, eu faço instalação. Então às vezes você faz coisas que você não sabe por que é.
Pra lhe testar, pra É, ver até onde vai sua fé. Exatamente. E às vezes por causa de outra pessoa também. E aí você faz, não é por causa de você. O meu pastor, uma vez, ele tava vindo em algum canto, o Espírito Santo falou com ele, desça do carro e dê 7 voltas no carro. Aí o pastor, não é brincadeira um negócio desse. É mesmo? Aí o Espírito Santo desça do carro e dê 7 voltas. O pastor desceu e começou a dar 7 voltas. Um irmão sentiu vontade de ofertar na vida do pastor. Só que o irmão queria... Aí o irmão falou com o Espírito Santo, se isso for do Senhor mesmo, é vontade minha, eu quero um sinal, eu quero que o irmão dê umas voltas aí no céu, eu quero um sinal, que o irmão dê volta no carro. Aí de longe, veio dando as voltas no carro, né? Deus, ou seja, o Espírito Santo age em duas pessoas que não se conhecem, mas uma começa a ser interligada sem saber que são. Só o Espírito Santo consegue fazer uma coisa dessa. Não tem como explicar. Não tem como explicar isso. É por isso que o cliente é doido. Não tem como Enfim, explicar essas coisas. Aí daí você foi consagrado, é bom que a gente tá entrando Sim, nas ênfases. E você foi consagrado depois de 20 anos ou você considera depois dos 8 anos? Que você foi Boa. consagrado. Mas antes, mesma coisa da teologia. Antes de falar sobre isso, esbanja conhecendo o que é ser consagrado. O que é ser consagrado a pastor? Pra galera aqui e pra mim também. Ser consagrado é ser ortogado. É atribuída autoridade sobre você. Por exemplo, eu não posso me autoconsagrar. Eu só posso ser consagrado por alguém que é superior a mim. É por isso que na minha consagração não estavam só os nossos pastores. Estavam os pastores Jéssica e Olavo de Brejinho. Estava o pastor que ministrou na noite, o pastor Josué, né? E estavam outros irmãos também. Porque eu não posso me consagrar. Porque se eu pudesse me consagrar, eu vou me consagrar apóstolo. Vamos me consagrar e vamos Tem algumas pessoas né? que fazem isso, né? Né? Eu conheço algumas pessoas que É até antibíblico esse negócio. chega numa igreja e eu sou diácono. Consagrar, a palavra consagrar é separado, você é separado Porque para é aquela função. interessante, pessoal. Se você é uma coisa numa igreja, você está sendo uma coisa na igreja. Quando você for para outra, você deixa de ser. Porque você está ali. Ali você é uma coisa. Interessante que eu até perguntei a meu irmão sobre isso. Meu irmão é pastor também. O mais novo. Ele é pastor de Japi, eu acho. O nome interior é assim. Japi. Mas quando ele tá aqui, ele não é pastor. E é? Estranho. Ele é diácono da igreja, onde ele foi consagrado. Porque ele é pastor daquela igreja. Aqui, E é? ele tem um pastor dele que pastoreia a igreja. A dele é Madureira. Ele não é que ele perde a autoridade, Sim. mas ele é pastor da igreja dele. Aqui não é pastor. Aqui não é pastor. É mesmo? Que coisa interessante. No caso, peraí. Eu achei. Eu Ele fiz é essa pastor na pergunta. igreja dele e ele vem congregar em outra igreja. Não, Aí, na igreja que ele não, vem, a já igreja- tem pastor. já tem pastor, já tem o pastor É, da igreja, porque tipo assim, Mas ele não deixa de ser pastor. não, ele não deixa de ser pastor, mas ele não exerce a função de pastor. Exatamente. Ah, agora eu exato. entendi. Você tá entendendo? Ele não exerce a função, porque é interessante. Aí eu perguntei, tu veio de lá pra cá, tu é o que aqui? Não, aqui eu sou diácono, sou um líder, e é correto isso, porque tipo assim, você é o pai da sua filha. Uhum. Aí se chegar tipo o seu pai, ele vai ser o pai da sua filha? Não. É. No caso, ele é pastor, mas não exerce a função de pastor. Na igreja que ele vem pra Que cá. ele veio pra cá, que é da igreja do pastor dele, no caso, entendeu? Eu acredito da seguinte forma. Falando sobre consagração, que é ser separado, né? No caso, ele foi consagrado a pastor, né? Separado a ser pastor. Consagrado para essa função de pastoreio. Hoje a gente somos pastores de jovens, mas amanhã a gente pode ser pastor de congregação. Né? Se o Espírito Santo nos direcionar para algum canto, a gente pode ser pastor de congregação. A Bíblia vai mostrar, vamos pegar o exemplo mais clássico, talvez seja, de Saul e Davi. Saul e Davi. Saul era rei. Né? O óleo desceu sobre Saul e foi consagrado a rei. Quando Saul começa a desobedecer a Deus, e Deus disse que não ia mais estar com ele, ia levantar outro rei, o que Davi faz? Davi, ei, Saul, sai daí.
Não. Davi respeita a unção, a consagração A importância. de Saul até o último instante. É outro. O bom que você E- tá falando e seguindo o roteiro aqui sem ver nada, E o que é legal, é porque Deus respeita quem ele unge. Porque Deus podia ter matado Saul. Deus podia ter dado a ordem a Davi matar Saul. Davi teve a oportunidade de Davi matar teve a oportunidade, Várias mas não foi feito oportunidades. isso. Ou seja, Deus respeita a unção do qual ele colocou sobre Davi, a quem ele levanta, e Davi respeitou também. Ou seja, uma vez consagrado, uma vez que o óleo desce, é para sempre. Não tem como deixar de ser pastor. Você pode ser um mau pastor, mas pastor é. É interessante que Davi, além de ele ter várias oportunidades de matar Saul, que Saul foi o primeiro ungido, né? Ele sempre fala umas paradas interessantes. Ele sempre fala aqui, ó. Quando a galera fala, você teve a oportunidade de matar o rei Saul. A galera aqui via, né? Diz assim, você teve a oportunidade de assumir o seu reinado que Deus já te prometeu. Aqui e agora. É. Ele sempre fala, quem sou eu É. para ferir um ungido do Senhor? Exatamente. Mesmo ele sendo um mau rei. É. E mesmo Davi sabendo que ele ia assumir. Sim. Ele já tinha sido ungido já por Samuel na casa dele, como novo rei. Se fosse outro, doido da cabeça, não, o óleo já desceu aqui, meu filho. Rei sou eu, sai daí, Saul. Mas ele respeita. E é interessante também ter uma parte que ele até corta. Ele tem uma mais oportunidade, eu acho que é só a primeira, na verdade, dele matar Saul. Aí ele não mata, ele corta um pedaço E da só roupa. fere, né? É, ele corta um É, pedaço corta da um pedaço roupa da- dele, da túnica, da capa. É. E ele depois ele fala que ele ficou com medo porque ele cortou a roupa de uma pessoa que foi ungida por Deus. Só por causa da roupa que ele cortou. É bacana. Não é, por exemplo, talvez eu tenha me expressado errado do jeito assim, não dá pra deixar de ser pastor. A gente sabe que tem pessoas que fazem coisa errada, roubam, não sei o que, e deixa de ser pastor. Né? Mas no jeito normal, tô falando, no jeito normal, como o seu irmão, né? Que sai de uma cidade para outra, sem pecado, sem exagero, sem coisa que a Bíblia condena, é pastor. Eu entendo assim, que ele é pastor. Onde ele for, ele é pastor. Só que ele vai Autoridade. respeitar. Exato, e vai respeitar a A autoridade que já autoridade está maior. constituída lá. Exato. Exatamente. Umas questões de autoridade. É. Estamos encerrando por aqui. Depois a gente vamos falar mais sobre um pouco de religião. O meu papo é dizer, agradecer, né? É dizer meu papo. Eu ia dizer É, Eu que agradeço. de rocha acho mesmo. que agradecer. Agradecer sua presença. Eu que agradeço. o convite. Espero que quem esteja vendo aí do outro lado agarre alguma coisa que é importante, que o intuito maior foi esse, foi passar conhecimento, é o intuito da gente trocar ideia, trocar conhecimento, acelerar o tempo, entendeu? Veja o primeiro Aí episódio, você vai veja o entender. segundo E veja o e veja o terceiro. O segundo você pode dar um bom equilibrado assim de ver. Você que sabe. 5 horas de favor, né? Foi muito Mas, assim, nosso, a gente vai aprender. Foi bem interessante, muito obrigado mesmo de coração. Assim, acho que a gente entrou em alguma parte, peço desculpa se falei alguma coisa. que Não, magoou. foi ótimo. Não foi minha intenção. Foi bom demais. Ivanildo, é porque eu sou ruim de gravar nome. Ainda bem que alguém fez uma listinha aqui, né? Alguém fez. Alguém fez. Eu queria aproveitar a oportunidade para você deixar uma palavra e um versículo. Mas ó, você vai ser a chave de ouro, você vai fechar o negócio, né? Então eu também queria agradecer, acho que todo mundo que agradece. Que nem a gente falou, se alguém aprender uma coisa lá, a gente consegue aprender uma coisa aqui. Então eu agradeço de verdade. Que Muito atenção, obrigado. a Gil, gente desculpa a demora, Gil. A galera da Rede Vermelha vai ver, pode deixar o like aí, tamo junto. Ele tem uma declaração aí. Ó, antes de ir, eu queria finalizar uma frase. É Jéssica que criou isso aqui, que homem, que autoridade. Sim. A gente tem uma brincadeira que nem ele falou, né? A galera lá considera ele pai. E ela não é tão velha assim, né? Não, não. Aí, acho que foi Jéssica que falou isso pela primeira vez. É a cara do Jéssica. Não, eu falava isso com o Gil. Foi? Aí todo mundo começou A a pegar. reproduzir e falar pra mim. A gente Mas chama, eu falava- a gente chama ele lá em algumas ocasiões que é. Que homem, que autoridade. Agora, que pastor, né? Homem, então tá aqui ó, confirmado. E Ele vai... pastor, né? Pastor consagrado. Parabéns também pela sua consagração. Obrigado. Eu acho que isso foi um marco, né, na sua vida. Acho que talvez ainda não fez um impacto grande como vai fazer, né? Vai fazer mais, mas fez. Entendeu? A gente eu acredito que acho que ser consagrado pastor é interessante isso. É a mesma coisa de quando você se passa na universidade. Você só tem alegria quando passa
por exemplo, você vai prestar vestibular para medicina. A alegria, vem um sofrimento, a alegria é Sim. passar. Depois dali, meu filho, só batalha. Eu acho que É só luta, né? é só luta, acho que vai chegar. É, Você vai estar nessa parte aí de luta, né? é, Então a gente agradece. Mas todo maior é mundo a aqui, vitória. muito todo o maior. podcast, em Eu quero nome meu. deixar 2 Timóteo 3, Segundo modo 3. Passa os momentos finais. Aí, 3,16. Deixa eu ver se eu acho aqui. 3,16. Tá na deixa Bíblia. o like de Rocha mesmo, deixa o likezão, comenta, compartilha. Já mesmo. De Rocha. A gente falou de Bíblia, falou de teologia. Falou tudo. 3,16 não é de João, não, é Timóteo. Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Ou seja, a Bíblia de Deus, ela serve para todos os momentos. Ela se pegasse a Bíblia hoje e colocasse daqui a 1000 anos para frente, ela se aplicaria na sociedade por completo. Ela Se se for- renova. Se colocasse há 1000 anos atrás, ela se aplicaria na sociedade em todas as camadas da sociedade. Só ela consegue fazer isso. Nenhum livro de filosofia faz isso. Né? Só a Bíblia faz isso. Eu quero agradecer. Eu posso dar os agradecimentos? Pode. A gente que agradece Eu aqui. quero agradecer pelo convite. Eu e Ramon, a gente se congrega na Bethel Church, Negócio de rico. em Roda dos Ventos, Rua Sebastiana Constância, número 58. A gente tem um projeto chamado Be Light. A gente quer muito Não fazer. tem como botar o nome mais fácil, né? A Church, Be Light, mas o que? É só uma coisa, né? Be Light, que quer dizer seja a luz. É um movimento de jovens que faz cultos ao livre na praça, trabalha com jovens. A gente quer fazer muito em Bela Vista e em alguma outra praça também, Passagem de Areia. A gente quer ir pegar esses bairros aqui de Parmirim. Né? Se alguém quer conhecer o nosso trabalho, tem um Instagram, que eu não conheço muito bem como é que funciona. Se me perdoe, porque eu não sou atenado sobre o Instagram da rede. Mas a igreja é fácil, da localização é muito fácil. Na rua do Antigo Bodegão, só tem ela ali Vai estar aqui de o primeiro Instagram. andar. Vamos colocar tudo. Coloca lá, show, obrigadão. Então eu quero agradecer pela oportunidade, foi muito bom o papo. Show diferente, né? Um pouco diferente. Na verdade eu fiquei apreensivo porque eu nunca participei. Eu falei, Ramon, que tipo de perguntas? É o que acontece? Aí pra ele falar uma palavra pra quem assistiu até o final do vídeo. Pra quem vê quem assistiu até o final. A gente vai saber. Quem ouvir a palavra que vai falar agora, alguma coisa que você coloca tirar do seu coração. Comenta aí até o final o que foi que ele falou. Pra quem assistiu. Boa. Falou o versículo, né? Pode ser. 2 Timóteo 3,16. Pronto, escolhe 2 Timóteo 3,16. Só. É. Pra ver quem viu até o final. Pronto, é isso. Boa, Então, muito obrigadão. Eu que De agradeço. coração mesmo. Muito Valeu. obrigado.